Muito bom, bem-vindos e bem-vindas ao podcast O Começo. Eu já quero começar esse podcast, esse segundo episódio, agradecendo a todo mundo que ouviu o primeiro episódio. Ficou incrível, uma felicidade tamanha da gente ter começado esse projeto e estar aqui com vocês. Você que está chegando agora não está entendendo nada, esse é um podcast criado para pessoas que estão no começo, ou talvez no recomeço de uma trajetória, de uma carreira, de um projeto que seja. A gente traz pessoas de sucesso, pessoas que já trilharam uma grande carreira, tomaram muitas decisões e pergunta para elas, afinal, como é que foi o seu começo? E a ideia aqui é a gente conseguir bater esse papo e ser uma espécie de mentoria, mas principalmente é tirar aquele filtro que a gente tem no Instagram de que tudo deu certo, de que tudo foi fácil. Não, a gente vai apertar bastante os nossos convidados para entender cada decisão que ele tomou e para ajudar a gente a tomar novas decisões. Você que não me conhece, eu sou o Rômulo, sou um apaixonado por livros e aqui ao meu lado meu co-host Lucas Matoso. Prazer, pessoal. Estender o agradecimento aí para vocês. Estamos recebendo muitos feedbacks legais a respeito do podcast. Está sendo uma honra também trazer pessoas tão bem-sucedidas para conversar aqui com a gente, né? Sou o Lucas Matoso, né? Alucinado por produtividade, carreira, sucesso. Adoro o papo que a gente vai ter hoje aqui. A gente vai falar muito sobre o assunto vendas também, né? Relacionado com carreira, né? Um podcast super diferente também. E hoje a gente está com um convidado que eu tenho a honra de falar que tive muitas trocas com ele, né? Essa apresentação que eu tô fazendo, eu apresentei ele para centenas de pessoas ali também durante o G4 Sales. Legal. Nosso mentor do G4 também, né? Mentor na área de vendas. Gustavo Pagotto, fundador da Pipe Lovers, um executivo que tem passagens por TOTVS, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil hoje. Ele foi executivo do LinkedIn, né? Uma plataforma que a gente vai falar muito sobre esse assunto também, né? Sobre LinkedIn aqui durante esse podcast. Foi executivo da Acreditas e tem uma carreira também empreendedora, tá com um projeto super legal, vai falar tudo aqui pra gente. Seja muito bem-vindo ao podcast O Começo. Obrigado pela participação, Pagotto. Pô, fico feliz de estar aqui com vocês na segunda edição, espero que tenham várias, né? Então significa que a responsabilidade é grande desse episódio ser muito bom, então você que está assistindo a gente, espero que você goste. Se você continuar maratonando por todos os vários episódios aí no futuro, significa que eu fiz um bom trabalho aqui hoje para ajudar vocês nesse começo, certo? Com certeza. Pra gente começar, né? A primeira etapa aqui do podcast, a gente quer entender quem que era o Pagotto do começo. E o começo ele vem muito antes, né, da nossa história como um todo. Vem da nossa família, dos nossos pais. Conta como que era a tua base familiar e como foi a tua infância também aqui pra galera. Cara, vamos lá. Assim, acho que a minha formação, né, em casa, ela foi bastante diferente da grande maioria das pessoas. Eu vivi num ambiente de muito empreendedorismo. O meu pai sempre teve empresa, né, desde que eu nasci. Então, meu pai abriu a primeira empresa dele, literalmente 6 meses antes de eu nascer. O que eu acho que é uma coisa totalmente louca, né? Mas, o que eu fiz? 1 ano antes do meu filho nascer, eu abri a minha primeira empresa. Então, assim, né? O ciclo recomeça, né? A gente realmente aprende com os pais, né? Não fazia sentido nenhum. Aí, a vida inteira eu achei que isso não fazia sentido e eu resolvi fazer a mesma coisa. Da hora. Mas, assim, eu sou daqui do interior de São Paulo, né? De Jundiaí. Toda a minha família é de lá. O meu pai era mais do interior, numa cidade que chama Capivari. Já morava lá em... E os meus avós moravam na fazenda, né? Então, meu pai foi... Meus avós, né? Eles mudaram lá pra Jundiaí. Meu pai foram mais pra cidade. Enfim. E meu pai tinha essa empresa, então quando eu era criança, eu convivi dentro de casa com alguém que era um empreendedor, mas uma empresa pequena, né? Era uma empresa ali que tinha 20, 30, 40 funcionários. Não era aquelas empresas que você entra, é num edifício, tem um baita escritório. Não, era uma empresa que era numa casa, que a hora que você chegava lá, tocava a campainha, alguém vinha lá para abrir o cadeado. Né? Então, assim, era um negócio que ficava na Zona Norte aqui de São Paulo, mesmo a gente morando lá em Jundiaí. E a minha mãe, ela trabalhava... Era uma empresa de tecnologia do meu pai, de software para loja. Legal. E a minha mãe, ela trabalhava em empresa, ela trabalhava na área de tecnologia, né? Foi desenvolvedora, depois ela era coordenadora de desenvolvimento, mas ela teve uma carreira mais em grandes empresas. Então, Legal. Eu vi alguém que era um funcionário CLT, né? E vi alguém que era empreendedor. E foi muito interessante isso, porque a minha mãe, ela trabalhava numa empresa alemã, quando eu era criança. Legal. E o meu pai, como empreendedor, ele deve ter pensado, imagino eu, que, pô, caramba, essa vida de executivo de empresa é muito mais fácil do que uma vida de empreendedor, né? Então, o meu pai, ele desde cedo me colocou para estudar num colégio alemão, que é o Porto Seguro, lá eu morava em Jundiaí, esse é um colégio que tem lá em Valinhos e tem aqui em São Paulo. E eu fui estudar num colégio alemão. Eu morava de muro com uma escola em Jundiaí. Mas eu ia estudar numa cidade que era, sei lá, 40, 50 quilômetros. Então, desde 5 anos de idade, ia lá, pegava o ônibus fretado, passava na frente de casa, para estudar num colégio em outra cidade. Então, comecei a estudar outros idiomas desde cedo, ter contato com outras culturas. Porque na cabeça do meu pai era o seguinte, se esse moleque fala alemão,
Ele vai arrumar emprego numa multinacional alemã, vai ser bem sucedido, vai ficar rico e não vai precisar sofrer a vida de um empreendedor. Então os seus pais não eram alemães. Porque Não. quando eu ouvi essa história em outro podcast, eu jurei que seus pais eram alemães e queriam manter ali a cultura de Não, casa. não. Tem Meus nada pais, a ver. não, meu pai, assim, no final das contas, eu tenho cidadania italiana, né? A família do meu pai veio da Itália, da minha mãe é espanhola, mas assim, também nada que a gente fale italiano ou espanhol em casa. É bem de longe, assim. E então, assim, não tem nada a ver com o alemão. A origem mesmo de eu ter ido estudar alemão foi por conta disso. E isso acabou moldando muito o começo da minha carreira, né? Eu estudei minha vida toda nesse colégio, um colégio excelente. Legal. E já me mostrou algumas coisas ali, né? Cara, assim, que você tem que se esforçar para estar nos melhores lugares, porque isso vai fazer a diferença. Era muito fácil eu estudar na escola que era do lado da minha casa. Sim. Pro meu pai ia ser mais barato, para mim ia ser mais fácil, eu ia acordar, em 10 minutos tava na escola. Não, cara, tinha que acordar 1h30 antes, pegar uma aí para voltar para casa, todo aquele rolê. Não morava, tipo, meus amigos do meu pai moravam num condomínio de prédios ali, os meus amigos do prédio estudavam todo mundo por ali e eu era o cara que não estudava na escola. Então, era até meio esquisito a minha infância, porque eu tinha amigos que moravam muito em Valinhos e Campinas, eu morava em Jundiaí, até tinha uma galerinha lá, mas era muito menos. Eu fiz muito esporte quando eu era criança, né, adolescente. Quais esportes você fez? Eu jogava tênis, né, assim, mas, enfim, ok, né? Mas eu joguei polo aquático muito tempo, legal. né? Polo aquático é esporte de milionário, né? Você sabe, né? Não, Vamos ser sinceros. Você tá confundindo com polo a cavalo, cara. Eu vou te contar. Não, mas aquático também. Não, eu vou te contar essa história. Eu morava nesse condomínio, que era lá em Jundiaí, era um condomínio perto do centro da cidade, assim. Era um condomínio legal, né? Uma galera classe média. E isso é uma coisa interessante também, né? Pô, pessoal, quem conhece minha história, quem conhece meu pai acabou vendendo a empresa dele, depois abriu outra empresa, né? Então, assim, pô, meu pai, o cara tá super bem hoje. Mas, assim, hoje, né? Ou quando ele vendeu a empresa, quando eu tinha 18, 20 anos. Sim. Mas, cara, quando tava lá no começo, era vender o sal da janta pra pagar o almoço, né? Ou ao contrário, nunca sei essa expressão, né? Então, assim, cara, no começo era ali, cara, negócio contado. Teve um determinado momento que o meu pai teve lá uma briga com o sócio, e aí o sócio quis sair da sociedade, e meu pai teve que comprar parte dele. Pô, meu pai praticamente teve que se desfazer de todos os ativos que ele tinha para conseguir aportar na empresa. Ou seja, 100% dos ativos da família estavam na empresa, que era uma empresa pequena, né? Então não foi uma infância abonada. Era uma classe média alta, pô, super bem. E a empresa foi indo bem, né? Vida do empreendedor e tal. Então fui estudar nesse colégio, que era um colégio muito bom. Era um colégio mais caro do que era da média. Então, assim, meu pai investiu muito nisso. A gente tinha esse esforço de estar, cara, sempre fazendo mais. E, cara, meu pai sempre, cara, assim, você tem que, pô, estudar, fazer aula de inglês, tava lá, era sócio do clube da cidade, e tinha, assim, né, no clube da cidade tinha o polo aquático, que era um esporte, legal. cara, diferente, legal, tinha uma galera gente boa no meu... E um dos meus melhores amigos, na verdade, eu tinha 2 irmãos, que eram meus amigos, e o mais velho, né, um era 2 anos mais velho que eu, era 2 anos mais novo. E esse mais velho jogava, e aí a gente ia lá ver e tal. Então tinha uma galera do prédio, que era todo mundo sócio desse clube, e que foi lá jogar. E era muito legal, né? Porque, pô, aí tinha a galerinha, e eu comecei a criar os meus amigos ali na cidade, era todo mundo que jogava polo aquático. Eu sempre fui muito competitivo, assim, né? Sempre gostei muito de esporte, sempre fui muito competitivo. Então foi ali também um ambiente que já começou a mostrar, cara, você tem que se dedicar. Sim, Um esporte coletivo, Legal. se você não tá lá no treino todo... Então, te ensina muitas coisas o esporte coletivo. Polo aquático, principalmente. Cara, é um esporte de muito contato físico. É um esporte que você tem que treinar todos os dias. É um esporte que você tem que ter relacionamento com outras pessoas dentro do time, né? É um esporte que, diferente do futebol, né? Que você tem os titulares e os reservas. No polo aquático é tipo o handball, né? Você entra e sai, entra e sai. Então, literalmente, todo mundo participa do jogo. Então, foi muito legal. E era um clube que também tinha muita diversidade de pessoas, né? Assim, como é uma cidade relativamente pequena, você tinha, cara, gente muito rica e você tinha gente que era mais humilde, que era o sócio atleta lá, que chamava na época. Então, assim, tinha contato com muita gente ali e foi onde eu fui me desenvolver. Eu gostava muito do jogo, fazia relativamente bem, eu jogava na linha nessa época, né? E foi um negócio legal, porque em algum momento, quando a empresa do meu pai era em São Paulo, a minha mãe em algum momento foi trabalhar em São Paulo também, e aí eu mudei de Jundiaí para São Paulo. Isso você tem quantos anos, mais ou menos? Eu tinha uns 14 anos, eu tava na 8ª série pro primeiro colegial, né? E aí... Pô, aquela é mó drama, né? Pô, vou sair da minha escola, vou ter que mudar de escola. Eu jogava polo aquático nesse clube e, pô, era super legal. Era um time bom, foi uma geração muito legal. Tanto que tinha uma geração... Era um time lá, a idade que era um ano mais velha que a gente, tinha um cara que jogava lá. Pô,
Assim, era um clube pequeno, não era um clube super vencedor e tudo mais, né? Se a gente for levar para a realidade do futebol hoje, era como se fosse o Bragantino, né? Mas sem o Red Bull. Ah, tá. Acho que era o Red Bull, pô. A gente era, cara, era um clube lá do interior e tal, né? Pega um São Caetano nas épocas boas lá de São Caetano. Mas tinha uma geração boa ali, né? Que era um ano mais velha do que a minha, que foi super inspiradora. Um desses moleques até hoje, inclusive, pô, o cara foi capitão da seleção brasileira. Cara, assim, o moleque saiu do nada, super história. Esse é um cara legal depois pra vocês trazerem aqui, que é o Rudá Franco. Né? História de vida, assim. E eu vi esses caras, super inspirador. Essa jornada do esporte, com o esporte, cara, depende exclusivamente de você. Então me ensinou ali muito sobre disciplina, né? Eu lembro que logo que eu comecei a treinar, e tinha uma certa idade, acho que podia começar a treinar, acho que era 12 ou 13 anos, né? Acho que era 12. E eu quebrei o braço, tipo assim, treinei uma semana e quebrei o braço. Aí todos os meus amigos iam treinar, eu ficava lá assistindo, aí, pô, tirei o gesso, achei que ia poder já entrar e brincar na água, e não foi. Mas enfim, isso me ensinou muito. Quando eu mudei pra São Paulo, eu já tinha essa coisa do esporte, do polo aquático, e eu mudei pra cá e falei pro meu pai, pô, eu quero continuar jogando. E o meu pai queria que eu continuasse estudando, que era o mais importante, né? E aí foi legal também, porque a gente rodou alguns clubes, né? E eu tinha conseguido bolsa porque, cara, os clubes em São Paulo é outro patamar, Sim. né? E acabou que a gente mudou pro Morumbi, que era até onde era perto do escritório do meu pai, onde era a escola e tal. E aí eu tinha conseguido bolsa em alguns clubes, mas acabou que eu fui jogar no Paineiras, né? No Clube Paineiras do Morumbi, que é um clube super top, né? Mega elitizado. Cara, era outro planeta. Assim, eu jogava lá em Jundiaí, era, cara, um refletor no meio da piscina, jogava no escuro, água gelada. Cara, vim jogar literalmente com a playboyzada lá do Morumbi, né? Mas você via que, cara, foi um negócio muito louco na minha vida, porque eu via a galera no interior treinando com muito menos estrutura, muito menos aparatos de técnicos e tudo mais. Cara, quando eu fui treinar em São Paulo, o cara que era meu técnico, ele era o assistente da seleção brasileira adulta profissional, né? Então, assim, cara, eu fui treinar com um cara que era, pô, nível top. O Brasil, na época, sei lá, tava entre os 8 melhores países no mundo no polo. Era sempre o 8º, mas tava entre os 8 melhores, Sim. né? Então, assim, cara, era um nível e acabava que a seleção brasileira ficava muito entre Rio e São Paulo. E esse técnico era a base de São Paulo. Então, a base da seleção brasileira adulta treinava comigo lá em São Paulo. E eu, quando mudei pra São Paulo, tive que estudar estudar à tarde. E o treino oficial da galera da minha idade era à tarde. Eu não consegui mudar minha escola pra amanhã. E aí acabou que eu fui treinar à noite com essa galera da seleção brasileira. Nossa. Eu era moleque, eu tinha 14 para 15 anos, só levava porrada no treino. Não conseguia jogar na linha, porque, pô, ficava lá na hora do coletivo e não sei o que e tal. E comecei a brincar de pegar no gol. Aí eu virei goleiro de polo aquático. Caraca, né? que doido. Então, Legal. foi naquela história de, pô, gostava muito de esporte e tal. Não tinha condição de eu jogar na linha naquele nível da galera. E foi aí que eu acabei virando goleiro de polo aquático no colegial e tudo mais, né? Então, assim, isso mudou bastante a minha adolescência. Continuei lá no colégio. Sempre fui muito, muito bom aluno, tinha facilidade. Sempre muito determinado. Também estudava muito. Meu pai me cobrava muito, era muito exigente com questão de nota. Isso que eu ia perguntar, pelo que você tá falando, ele era muito focado nessa coisa da sua disciplina com o estudo, né? Como é que era mais ou menos isso pra você? Cara, era muito... O que era o bom aluno ali? Dá uma média de nota ali bom pra aluno gente. era 10, velho. Bom aluno pro meu pai era 10. Eu tinha no colegial, eu fui fazer um colegial técnico. Chegou no colegial, esse é um negócio interessante, falando sobre o começo, né? Chegou no colegial, eu mudei pra São Paulo, eu ia fazer a 8ª série. No colegial, eu tinha 2 opções. Ou eu ia fazer um colegial técnico, ou eu ia fazer um colegial normal, como todas as pessoas faziam. E aí, assim, cara, na minha cabeça, era uma coisa óbvia. Eu vou fazer o técnico. Por quê? Porque eu vou aprender mais, né? Pô, técnico de quê? Era um técnico em comércio exterior. E aí começa algumas coisas que é muito relevante para quem está em começo de carreira, que às vezes são pequenas decisões que você toma meio assim, que muda a sua vida. Né? Eu acho que isso acontece, cara, muito. Eu começo, às vezes, a fazer uma regressão da minha vida e vejo quando teve pequenos episódios que se eu não tivesse, cara, ido fazer tal coisa, sei lá se eu estaria aqui hoje, né? E aí eu fui fazer esse colegial técnico, né? Eu tinha aulas... aí nessa época eu consegui lá mudar para amanhã, nem lembro como é que foi o rolo. Não, ainda estudava de tarde, só que tinha a parte da manhã e tal. Mas eu tinha 17 matérias no colegial. No normal, sei lá quantas deve ter. Deve ter umas 9, Isso. 10. Eu tinha 17. Dessas 17, era tipo assim, meu boletim. Eu tirava 5, 10, 4, 9,5, 3 9s, 1, 8,5. E, cara, português, que era uma matéria que tinha um monte de trabalhinho. Sabe esse negócio? Você perde meio ponto aqui. Você nunca tira nota máxima. Desconto de meio. Cara, tirava um 6,5, 7. Cara, você vê meu boletim. O boletim veio de 2 páginas. Meu pai tinha as manhas de circular. Chama um negocinho lá embaixo, lá, ó. Menos do que 8. Precisa melhorar. Cara, assim, não tinha... Ele sentava contigo pra fazer essa análise? Não. Como era isso? Chegava o boletim, botava em cima da mesa, só riscava, não tinha nem conversa. Assim, cara, Só riscava assim, e toma. A obrigação é você tirar mais do que 8 em todas. Não tinha assim, parabéns, você tirou 5, 10.
Não, sua obrigação. Exato, sua obrigação. Sua obrigação é tirar isso, né? Enfim, e acho que isso também me moldou muito, né? A galera que trabalha comigo hoje, eu até me esforço para dar parabéns, elogiar, ficou muito bom e tal, mas a realidade é a seguinte, cara, você pode dar uma olhada nisso aqui? Eu não tô lendo para achar legal. Eu tô olhando para ver o que pode ser melhor. Então, assim, é uma visão muito autocrítica do que eu posso fazer melhor. Então, para alguém que quer tirar 10, é que não dá pra você tirar mais de 10 na prova, né? Para alguém que quer tirar 10, você não pode errar. Quem erra não tira 10. Então, fui desenvolvendo ao longo da minha infância um negócio de, cara, assim, para eu ser excelente, para eu tirar 10, e não era competição, não tinha competição com outras pessoas. E até olha, quando alguém tirava nota, uma hora que falava, como assim? Como que esse cara tirou mais que eu? O que ele consegue fazer e eu não? E era muito de olhar, cara, por que eu errei isso aqui? Puta, cara, isso aqui eu errei porque realmente não estudei, né? E tinha muita coisa, tinha muito conteúdo. Então, acho que esse negócio me marcou muito, né? Tinha coisa do esporte e tinha um negócio, né? O meu pai sempre teve empresa, ele sempre me levava, né, para fazer umas coisas na empresa. Era uma empresa de software, então nas férias eu ia lá, eu ouvia o pessoal no suporte técnico, depois eu acompanhava lá como funcionava o time de desenvolvimento. Apesar de ser uma empresa de software, nunca me interessei por programar. Até achei que eu ia acabar caindo nisso por, sei lá, meu pai e minha mãe, os dois eram analistas de sistemas, né? Que louco. Desenvolvedores, mas acabou que eu não fui para isso. Ficava ali um pouco comercial e tinha as feiras, né? Meu pai participava de muita feira. Legal. E aí eu ia nas feiras e ficava lá na feira. Eu ia para as feiras para lá distribuir folheto, né? Distribuir folder para quem ia comprar. Então ali também, meu pai, apesar de ter sido um analista de sistemas, ele era o braço comercial da empresa, né? Então isso me influenciou bastante. De ver, cara, alguém liderando uma empresa, cara, a prioridade máxima dele era entregar folheto. Eu lembro que uma vez a gente foi numa feira em Gramado, né? Aí você pensa, pô, a galera mora em São Paulo, foi numa feira em Gramado. Como é que a gente foi pra Gramado? De carro. De carro, né? Foi eu, o gerente comercial dele, toda a parafernália, era computador para fazer as demonstrações do sistema, tinha que levar o CPU. Porra, não era assim, bota o notebook na mochila, chega lá e tchau. Não, maior parafernália. E aí, não dá pra ir de São Paulo a Gramado num dia. No meio do caminho, a gente parou em Itapema, não esqueça até hoje. Aí chegamos em Itapema, meu pai foi dirigindo até lá, e no meio do caminho, legal, chegamos aqui em Itapema, beleza, pô, vamos jantar e tal. Não, nós vamos passar aqui na rua principal, aí você vai de um lado, e o gerente comercial vai do outro, vocês vão distribuindo os folhetos em cada uma das lojas. Falei, porra, velho, o cara é um maluco por prospecção, né? Assim, não, pra mim não existe, cara. Até hoje, eu vou em qualquer loja. Qual que é o sistema que você usa aí, cara? Até hoje, então assim, era muito uma cabeça de uma curiosidade de entender sobre negócio e tal. E aí, durante o colegial, era um colegial técnico, eu tinha que fazer um estágio, né? Que normalmente o pessoal ia fazer um estágio nas férias e tal. Eu acabei fazendo um estágio nas férias, num despachante aduaneiro, né? E o que era para ser um estágio nas férias, vamos lá, né? Quem conhece São Paulo, eu morava no Morumbi. No Morumbi lá, cara, quase na João Dias, né? E arrumei um estágio lá no centro, na Líbero Badaró, né? Do lado da Bolsa. E arrumei esse estágio, eu ia lá durante as férias. Acabou o meu período de férias, falei, cara, quero continuar. E eu estudava tarde nessa época do segundo colegial. Então, eu ia, depois que voltou às aulas, eu saía de casa lá às 6 horas da manhã. Meu pai sempre foi maníaco pra fazer academia de manhã. Ele me deixava lá na Giovanni Gronco, pegava um ônibus. Eu ia até o centro da cidade. Eu ficava das 7 da manhã até as 11 no estágio. 11 horas eu saía, voltava pro Morumbi e ia pra aula, né? Então, aí que tá mais um ponto legal do começo. Eu comecei muito antes de todo mundo. Enquanto todo mundo que tinha uma educação, cara, super privilegiada, como era o meu caso, não tinha ninguém que estava trabalhando... Tipo, no final, eu fiz 1000 horas de estágio. Era para ter feito 100. Eu fiz 10 vezes mais do que o segundo, né? Cara, por quê? Eu tava muito na frente. Você ganhava para fazer esse estágio? Eu ganhava, mas não era a minha motivação, não. O que fez você fazer cara, isso? Eu tava aprendendo. Eu ia fazer o quê? Eu ia ficar em casa vendo televisão? Se eu ficasse em casa, eu ia acordar para estudar tarde, eu ia acordar 9, 10 horas da manhã, né? Cara, eu acordava mais cedo e eu ia aprender, né? Então eu tava aprendendo. Na minha cabeça, eu tava aprendendo. Teve também, assim, cara, eu ganhava ali uma bolsa auxílio de estágio. Na média, sei lá, os caras estudavam comigo, ganhavam 100 reais na época, 100 reais era muito dinheiro, né? Hoje você paga o Uber de volta. Isso era 2005, né? 2004, quando eu comecei. Em 2004, eu ganhava 400 reais. Vou só te pedir uma coisa. Pra galera que tá ouvindo aqui o podcast, a gente gosta sempre de se situar pela tua idade. Se tu puder conectar, cara, 2004, eu tinha tantos anos. Porque ajuda. Por exemplo,
eu tô com 22 anos, aí com 23 eu me tornei gestor, com 24 eu fui promovido. Ajuda o pessoal que tá lá Legal. de casa, eles entenderem qual que foi o momento. Então, isso. Eu comecei a trabalhar, então, eu tinha 17, né? Eu tava no segundo colegial, tinha 17 anos. Legal. Eu fiquei dos 17 aos 18, né? Eu faço aniversário em julho. E nessa história do estágio. Então, quando eu tinha 17, quando eu fiz 17 anos, então era 16 para 17, que eu comecei a trabalhar. Então, meus amigos tinham R$100 de mesada, eu tinha 400. E aí também deu um negócio legal. Eu ganhava meu dinheiro, meu pai parou de me dar mesada. Sim, óbvio, ainda ele bancava 100% das minhas coisas, Sim. mas eu não tinha, me empresta dinheiro pra eu ir pra balada, no cinema. Você já coisa fazia suas disso, coisas sozinho. Porque era isso, também não tinha grandes gastos, né? E não precisava ajudar em casa, né? Definitivamente. Então, assim, eu tinha lá esse dinheiro e eu comecei a guardar dinheiro também, né? Eu lembro que tinha, na época, eu queria fazer um investimento num fundo DI do Itaú. Precisava ter R$500 guardado pra conseguir fazer um investimento. Foi a primeira vez que eu consegui fazer um investimento na época, né? Então, Que da hora. acho que teve... Isso nunca foi pelo dinheiro. Então, acho que isso é uma mensagem legal pra trazer aqui no podcast. Se você trabalhar pelo dinheiro no começo da sua carreira, cara, uma hora você bate no teto. Sim. Todos os movimentos de carreira que eu fiz... Tem até um episódio que não tá no meu LinkedIn. Esse aí que vocês identificaram nas pesquisas de vocês, mas eu posso contar aqui. Que eu trabalhei por um mês numa empresa. Cara, eu ganhava muito dinheiro pra época. E eu saí fora, né? Porque não é o dinheiro que vai te levar pra frente, né? Então, nesse período. E acho que também teve outro negócio pra fechar esse capítulo da minha infância. O meu pai tinha muito essa visão de aprender idiomas, né? Então, desde quando eu era muito pequeno, desde que eu tinha 11 anos, eu participei de um grupo que chama até hoje, né? CISV, né? Que é Children International Summer Villages. Como se fosse um Rotary, né? E você tem isso em vários lugares do mundo. E eu fazia acampamentos ou intercâmbios ao longo do mundo. Então, assim, cara, quando eu tinha 11 anos, eu fui fazer um acampamento na Argentina. Quando eu tinha 13 para 14, eu fui num acampamento na Finlândia. Depois eu fui para Alemanha. Depois veio um alemão que ficou na minha casa. Que da hora. Então eu comecei a ter contato. E nesses acampamentos tinha gente do mundo inteiro. Tinha cara do Japão, da Colômbia, dos Estados Unidos, da China acho que não tinha, mas tinha gente da Índia, da Austrália, né? Então eu também comecei a ter uma visão de mundo, de perspectivas diferentes, né? Então, pra mim, quando alguém falava, não sei o que, da Costa Rica. Pô, eu lembrava que eu tinha um amiguinho lá que morava na Costa Rica. Não sei o que, o cara falava da Noruega. Pô, eu lembrava lá do fulano que era da Noruega. Aí eu lembrava um pouco como era aquela pessoa. Legal. Né? Então, cara, isso desde muito novo. Também estudei no colégio, mas eu também tive muito essa visão global de cabeças diferentes, né? Sabe um negócio legal que você trouxe, que eu acho que é importante reforçar com a galera que tá em casa? Muita gente, quando tá ouvindo a história de outro, eu era muito assim quando eu era mais novo, tá? Então isso aconteceu muito comigo. A gente tende a pensar assim, pô, mas aí com essa vida, até eu, né? Pô, sei lá, igual você falou, classe média alta e tal, mas a galera ela tem dificuldade em transpor o conhecimento. Então, assim, o que eu acho que é legal deixar pra galera que tá em casa, quem tá ouvindo de qualquer situação financeira que seja. O que você tá dizendo é a importância de você querer estudar por estudar, para aprender, pelo aprendizado. Segundo, o quanto o dinheiro pode ser pouco, pode ser muito, mas você já tinha uma visão de utilizá-lo de forma sustentável. Então, você foi pesquisar o jeitinho ali de investir. Legal. E o terceiro a pessoa pode ouvir falar, pô, mas aí ele tinha acesso a quem tá na Costa Rica e não sei o que e tal. Mas isso você já estava desenvolvendo uma visão de networking. E hoje a pessoa ela pode muito bem pegar o celular, entrar nesses aplicativos que fala com pessoas de outro país ou qualquer coisa do tipo, se esforçar, procurar. E aí qual que é meu ponto aqui no final do dia? A gente muitas vezes também coloca como barreira a comparação exata, né? Então, o Pagotto teve a seguinte realidade, por isso ele conseguiu. Eu tenho a realidade que é essa, por isso eu não vou conseguir. Sim. Então, acho que para quem está em casa é muito importante a todo momento pegar esse conhecimento que você traz e trazer para a vida própria como ela pode tornar isso real. E acho que tem um ponto assim, cara, definitivamente ao longo da minha... Eu não tinha essa noção na época, né? Eu acho que eu tive muitos privilégios, cara, definitivamente eu acho que eu tô na bolha da bolha da bolha da bolha do mais privilegiado, né? Acho que o único lugar onde eu não sou... o privilegiado é quando eu tô nos Estados Unidos e tem lá latino, né? E eu não consigo, eu falo, cara, ok, tá bom, eu sou uma minoria aqui, né? No LinkedIn, né, tinha lá o grupo das minorias, tinha a minoria dos latinos, que pra mim é esquisito, eu não sou de nenhuma minoria, né? Então, assim, eu tenho essa claridade, cara, definitivamente é isso, putz, eu tenho essa sorte de ser um privilegiado, né? E esse privilégio ele foi se construindo ao longo do tempo e acho que isso é muito mérito do que meu pai construiu. Ele conseguiu me transferir isso. Eu vejo muitos pais, né? E hoje, pô, eu tenho um filho de 5 meses que, cara, assim, por mais recurso que você tem, eu tenho vários amigos que são, cara, multimilionários
E os caras não tiveram as mesmas experiências, as mesmas oportunidades, Legal. a mesma dedicação, o mesmo tipo de formação. Não tô dizendo que tá certo ou errado, mas foi uma coisa que, enfim, acho que veio de casa que me ajudou. Mas é isso, acho que tem os aprendizados do cara assim, pô, cara, a determinação, o esforço, eu tinha um privilégio de não precisar contribuir dentro da minha casa, né? Mas eu tinha consciência de procurar as oportunidades que iam me alavancar, né? Então, enfim, eu acho que é para toda a carreira, né? Assim, quem tem uma mínima condição, óbvio, tem condições onde, cara, puta, não tem que fazer, você tem que parar de estudar porque você vai ter que trabalhar em 3 lugares para conseguir, cara, dar alguma dignidade para sua família, que é uma outra realidade, né? Provavelmente não é nem alguém que está assistindo esse podcast, né? Ou pode ser que esteja se inspirando com isso. Mas eu acho que da minha juventude teve muito, cara, essa determinação. E acho que o grande aprendizado para mim daquela época, cara, eu vou aprender na prática com quem tá fazendo. Legal. Porque quando eu fui trabalhar, cara, eu era o estagiário num escritório de despachante aduaneiro. Cara, eu era estagiário, ponto. Cara, pros caras me darem um trabalho... Quando eu cheguei lá, o meu trabalho era carimbar invoice de importação. Depois eu comecei a... cara, mexer não sei o que no Word, depois o que no Excel. Cara, no final eu tava fazendo o processo de importação e exportação completo. Sim. E assim, o que era um negócio que pra mim era intelectualmente factível, hoje, se eu olhar pra trás, provavelmente aquelas pessoas que trabalhavam comigo tinham níveis intelectual, de conhecimento, de que os caras foram ensinados a apertar botão e passar pro próximo negócio. Pra mim, eles eram muito mais sêniores do que não tinha experiência nenhuma. Sim. E, cara, eu na minha maior humildade ali, cara, não tava falando que eu viajei pra onde, pra sei lá o quê. Cara, não, eu tava lá trampando. Legal. Eu tinha que entregar o negócio direito rápido, né? E eu era reconhecido, as pessoas me ensinavam mais. Um negócio que foi muito interessante. Pô, eu sempre tentava almoçar ou tomar café com essas pessoas, né? Depois eu vou contar no episódio quando eu fui trabalhar na TOTOS. Tem uma coisa bem interessante sobre isso também, cara. De você aprender com as pessoas que você tá, né? E é um desafio enorme hoje no mundo remoto. Como é que você aprende no começo da sua carreira? Cara, eu tava lá. Pô, sentava do lado... Na época podia fumar dentro do escritório. Eu tinha os despachos, os caras sentavam tudo do meu lado, assim, ó. Cara, os caras... Eu nunca fumei cigarro, né? Assim, cara, os caras tudo do lado ali com o cigarro. Eu lembro quando eu saí de lá, passou um tempo, falei... Sentindo falta de alguma coisa assim. Cara, aí fui em alguma balada, que na época eu podia fumar a bala. Nossa, cara, eu já era viciado em nicotina e nem sabia. Eu não sabia que os caras... O cara fumava com cigarrão na minha cara. Cheirinho de trabalho aqui na balada, né? Então acho que isso foi legal. E acho que aí culminando, fechando em tudo isso, né, cara? Pô, então, estudei sempre num colégio muito bom, tive várias oportunidades. E o meu grande objetivo era estudar na USP, né? Eu sabia que eu ia para esse lado de business, de negócios, né? E aí chegou no final no terceiro colegial, agora como entrar em coisas de planejamento e dinheiro não era o mais importante para mim. O que eu fiz? Eu combinei no meu estágio que eu ia ficar até julho do terceiro colegial, ou seja, quando eu estava fazendo 18 anos. E por quê? Porque eu ia me dedicar para fazer cursinho. Então eu ia estudar durante a manhã e eu ia fazer cursinho à noite e à tarde era o período onde eu ia estudar para passar no vestibular, né? Na minha cabeça eu tinha tido uma boa base, mas eu fui além. Cara, precisava ter feito cursinho? Não sei, daqui a pouco vocês vão descobrir. Mas o ponto é o seguinte, cara, o cursinho é um negócio especializado para passar no vestibular. Total. Eu tinha uma boa base, eu vou lá, o cara vai me ensinar o caminho das pedras. Não vai ter erro. Né? Então assim, cara, eu tinha um cronograma de guerra, de assim, quantas horas que eu tinha que estudar, tudo que eu precisava fazer, pra fazer 300 mil simulados. Então, abandonei, deixei de ganhar dinheiro, né? Tinha lá meu dinheirinho guardado. Fui pra esse cursinho, fazer o cursinho de noite, né? E beleza, e aí prestei o vestibular. Qual era a minha premissa no vestibular? Eu podia ter, quero fazer uma universidade top de administração. Na época, o INSPER, hoje nem é INSPER, né? Era IBMEC. Eu falei, cara, eram 2 opções. Você vai fazer USP ou FEA, né? FEA, USP, administração, ou GV. E, cara, GV, eu nem prestei a GV. Por quê? Porque a GV era durante o dia. Minha premissa era, eu vou entrar na faculdade e eu vou continuar trabalhando de alguma forma. Legal. E aí foi o seguinte, no curso lá que eu fiz no Porto Seguro, eu descobri que existia um colegial técnico pós-ensino médio, ou seja, era meio que um técnico para quem era formado. Tinha um outro colégio alemão, que é o Humboldt, que tinha esse curso técnico pós-ensino médio, que era um outro curso de comércio exterior em alemão, né? Só dava para fazer quem sabia falar alemão fluente. E que se você passasse na prova desse teste, você podia se candidatar para fazer estágio em multinacionais alemãs. Dentro lá da área de negócio de comércio exterior. E aí, cara, vai vendo. Nessa época, olha como o fato de eu ter começado antes fez diferença para mim. Eu tinha lá os meus amigos do colégio, que muitos tinham feito comércio exterior junto comigo. E aí, todo mundo meio que descobriu junto. A minha sala tinha umas 20 pessoas, teve uns 10, 12 que foram para esse outro segundo curso. E, cara, eu ia para as entrevistas. Cara, sei lá, deve ter feito uns 10 processos seletivos, em todos eu passei.
Os caras, pô, porque você é mais inteligente na escola. Aqui, irmão, eu tinha 1000 horas de voo, ou experiência profissional antes dos caras. Total. Então, assim, eu chegava pra fazer uma entrevista e falava, eu fiz aqui 1000 horas de estágio no despachante aduaneiro e é pra fazer um segundo estágio numa multinacional que... Você é um estagiário sênior, né? Cara, quando eu cheguei na TOTS, que eu já tinha feito alguns outros estágios, o meu chefe falou, pô, você é o estagiário sênior. Eu fui pra TOTS, eu cheguei na TOTS em 2009. Então, em 2009 eu tinha 20... Eu sou de 87, tinha 22 pra 20... Tinha 23, 22, 23. Cara, lá eu já tinha feito estágio nessa CMP, que era o despachante aduaneiro. Eu fiquei 2 anos na Bayer. Depois eu fui pra Câmara Alemã. Fiz um estágio na Alemanha, nesse meio de caminho. Aí eu voltei e aí eu entrei de estagiário na TOTS. Cara, isso foi quando eu virei estagiário lá na TOTS no meu penúltimo ano de faculdade. Então, assim, realmente, lá eu era o estagiário sênior. Então você começou esse negócio de estágio com 17, que você tinha comentado. 22, então são mais 5 anos de estagiário, né? 5 anos de estagiário. Então, assim... Deu a vida. E aí, cara, eu passei em vários... Cara, eu passei na Mercedes, eu passei na Schering Plough, que foi comprada pela Basf, eu passei na Basf, eu passei na Bayer, eu passei na Volkswagen, eu passei na ThyssenKrupp. Eu tive a oportunidade de trabalhar em cada uma dessas empresas, né? E aí, na época, eu acabei escolhendo a Bayer. Por quê? Porque se a Bayer é bom, brincadeira. Porque, cara, a Bayer tinha vários aspectos ali, né? Era a empresa que era um pouco mais estruturada dentro do programa, tinha mais histórico. Ela era logisticamente, me ajudava ali no processo, era meio que num caminho ali dentro do curso e tal, fazia mais sentido, né? E ela tinha uma remuneração que era melhor, né? Eu falo que eu nunca tomei decisão baseada em remuneração, mas ali ela, entre essas aí, tinha uma remuneração um pouco melhor. Pesou também nesse aspecto. Então, aí olha que coisas interessantes da vida. Nunca vou esquecer esse dia. Dia 6 de fevereiro de 2006. Foi o dia que eu comecei a trabalhar na Bayer. A Bayer entrava às 7h45. Sabe por que eu não esqueço esse dia? Que às 8 horas da manhã desse mesmo dia saiu o resultado da FUVEST, né? Que era o vestibular para USP. Eu tinha prestado... eu tinha prestado 3 vestibulares. Eu tinha prestado da USP, do Mackenzie e o da PUC, né? Eu tinha passado na Mackenzie e na PUC e eu já tinha me matriculado no Mackenzie. Então, nesse dia, inclusive... eu sairia de lá e ia pro Mackenzie, né? Então eu fui. Eu tinha ido na primeira fase mal, perto do que eu imaginava. Estudei pra caramba pra segunda fase, mas assim, tipo, eu passei na última nota, assim. Então, ou seja, eu tava literalmente em último da fila, né? E aí, cara, foi muito louco, né? Porque eu cheguei nesse dia lá na Bayer, entrei, deixei minha mochilinha lá onde ia ser minha mesa, foram me apresentar pro departamento inteiro. Lá, cara, era fábrica, o negócio era gigante. A hora que eu voltei pra minha mesa, a moça falou, Gustavo, acho que alguém deve ter sua condição, alguém estão te ligando aí. E beleza, cara. Ninguém sabia. Eu era o estagiário do Humboldt. Pensa, é um estagiário pós-ensino médio. Eu tinha 18 anos. Esse cara é o estagiário do Humboldt. Ele fica... E o modelo do estágio é assim, você ficava 1 mês tendo aula e 2 meses trabalhando. Depois aí você ficava 1 mês tendo aula de novo e você voltava, né? Aí, pô, assim, primeiro eu aluguei o computador, aqueles computador velho lá. A primeira coisa que eu fiz, entendeu lá? Cara, o que você imagina, né? A vida inteira. Pô, isso daí é pra passar na faculdade. Você imagina que você vai abrir o jornal, que você vai ver seu nome na parede. Cara, loguei lá. Caralho, passei na USP. É isso. Continuei trabalhando. Cara, configurando meus acessos. Galera, aí, cara, a galera começou a me ligar. Né, cara? Caraca. A galera começou a me ligar. Pô, imagina, minha mãe me ligando, minha avó me ligando, meu pai. Eu tava me ligando. doido, né, com a notícia. Cara, esses caras, tô até emocionado. Né? Cara, você passou na USP. Eu, pô, obrigado, vó. Valeu. Aí eu falei, depois de umas 5 ligações, esse cara... Esse estagiário, que no primeiro... Cara, era aquele celular da Nokia, da cobrinha. Sim. Não sei nem se vocês vão lembrar. Sim, lógico. Cara, joguei pra caramba. Aí é isso, né? Você servia pra jogar aquele Exato. celular. Cara, Pra bater. Aí a galera... O que aconteceu? Eu falei, não, é que eu passei no vestibular na USP. Pô, como assim? Cara, assim, foi isso, entendeu? Tipo, o meu... Da hora. Da minha vida... Era o começo da minha vida adulta. Cara, esse foi a maior conquista. Tinha sido a maior conquista da minha vida até então. Que eu atingi esse objetivo e... Cara, eu continuei trabalhando. Deu, tipo, um momento de êxtase de 5 segundos interno. Cara, segue o jogo. Eu sou profissional, tô aqui no meu trabalho. Né? Pô, beleza. Aí cheguei em casa e tal. Como era no outro dia, tava lá trabalhando. Né? Então, cara, assim, foi muito... Você acha que meio sintomático, assim, do tipo, cara, assim, você tá... E assim, pra mim, é claro, cara, era mais um passo. Pô, foi uma baita conquista e tal. Fiquei feliz pra caramba, né? Porque o Mackenzie era lá no centro, a Bayer era lá na Ponte do Socorro, e eu morava no Morumbi, eu tenho que fazer uma jornada nas estrelas por dia, Sim. né? Mas, cara, foi muito... E assim, aí, mais uma vez, eu fazia muito mais do que a média. Quando eu fui pra faculdade,
E aí minha faculdade era à noite, né? Então, eu tinha esse rolê lá do estágio, que era de dia, ou eu tava no estágio, ou eu tava no curso. E à noite eu ia pra USP pra ter a faculdade. E, cara, aí eu cheguei na USP, sei lá, a aula começou depois do carnaval, um mês e meio depois disso. Cara, a galera, tipo, maior parte das pessoas que passam na USP é uma playboyzada, né? Que de faculdade pô é aquela loucura do Brasil. E a galera, tipo, de chinelão, indo lá trabalhar, e semana dos bichos e não sei o quê, cara. Cara, a hora que chegou pra trabalhar, pra faculdade, cara, eu chegava lá de, cara, sapato, calça, camisa social. E, então, assim, cara, eu já tava... Noite? Era noite? Era noite. Ah, Cara, eu já tava nada, muito na frente. Assim, tinham algumas pessoas que trabalhavam, porque tava na segunda faculdade e tal, mas assim, cara, ninguém fazia estágio. Porque você só podia fazer estágio a partir do segundo, terceiro ano, tinha um rolo desse. Então, assim, cara, eu já tava muito na frente. Então, assim, quantos caras estavam lá? Eu lembro que eu tinha lá contabilidade 1 na faculdade. Os caras não entendiam nada. Eu falei, bicho, eu já tinha tido contabilidade na escola, eu já tinha tido contabilidade em alemão, eu tava tendo contabilidade na faculdade, e eu já tinha feito um estágio na controladoria da Bayer, que, cara, eu já sabia... Pô, assim, cara, tá muito na frente, né? Então, assim, cara, isso de estar muito na frente sempre foi meio que uma cenourinha pra mim, né? E não tinha tempo ruim, cara. Então, assim, cara, eu entrava na Bayer pra trabalhar às 7h45, eu tinha lá todo o rolê do curso, não sei o quê. Depois eu ia pra faculdade. E nesse meio de caminho, né, como eu não conseguia mais jogar polo aquático, porque o treino do polo aquático sempre foi à noite, aí chegou na faculdade e falei, cara, preciso de um esporte aqui. E eu sabia que rugby era um esporte que era muito difundido no meio universitário. Aí eu comecei a jogar rugby na faculdade, né? Então... Dava tempo? Cara, era muito louco, porque dava. Dava, porque era o seguinte, eu saí... Como eu entrava às 7h45, saía às 4h45, né? E o treino do rugby, cara, era uma época que tinha um pouco menos de trânsito em São Paulo. O treino do rugby começava às 5, era das 5 até às 7, a faculdade começava às 7h30, né? Deus é mais. Então eu conseguia fazer esse treino 2 vezes por semana e tal. Então, assim, cara, foi muito legal. A grande maioria dos meus amigos da faculdade são dessa época, né? E então também foi um negócio muito legal pra mim. Então, é isso, cara, mais uma vez. Tipo, putz, assim, a competitividade ao longo desse projeto, cara, tava sempre um passo à frente. E o que aconteceu? Fiquei esses 2 anos na Bayer, rodei lá por todos os departamentos. Cara, aquela coisa, cara, tem que fazer um negócio. Cara, eu lembro que esse departamento do contabilidade, teve 2 projetos que me marcaram muito na Bayer. Um foi quando foi implementar, era como um sistema de, hoje seria tipo um Zendesk da vida, de acompanhar os pedidos, chamava Order Tracking. O que era isso, cara? Todo dia havia um monte de pedido, isso ia pra dentro do SAP, mas não tinha uma visualização boa, eu fiquei o responsável por implementar o sistema. Velho do céu, nunca mais na minha vida eu quero migrar um CRM. Cara, assim, eu era o estagiário migrando o negócio e todo dia eu reportando lá pra gerente. Cara, a gerente, ela não acreditava no trampo que eu tava fazendo. Ela falou, porque foi a implementação na época que a analista lá que tava tocando isso meio que saiu de férias. Aí ela me explicou Sempre um pouco. tem, né? Cara, Aí bota no estagiário. Cara, mas assim, a mulher... E assim, Ainda mais que é sênior, né? Dá mais o... Cara, nessa época eu era pleno, né? meu Cara, Deus. nessa época a mulher não... E ela falava comigo assim, e eu via que ela tava assim, meio impressionada. Mas assim, pra mim, eu tava fazendo meu trampo, porque assim, cara, sei lá, devia ter 1.200 pedidos por dia, né? Todos os dias eu chegava cedo, às tipo 10 da manhã eu já tinha validado se os 1.200 pedidos estavam batendo no sistema e mandava pra ela. Ela, mas você validou todos? Eu falei, validei. É esse o meu trabalho, né? Mas todo dia você faz isso? Eu falei, todo dia, não tem que validar se o sistema tá funcionando. Da hora. Então assim, cara, muito louco. Aí outro departamento que eu fui, que era um departamento de financeiro, de contabilidade, né? De controlling, área de controlling. Cara, tinha um monte de pedido atrasado lá, de um monte de cadastro de preço e tal, tinha um monte de pasta, assim. Aí, cara, puta, essa também foi legal. E, cara, um monte de trampo lá. E eu aficionado por terminar aquela parada, porque como eu já tava mais sênior nessa época, já era meio que no final do meu estágio lá, eu já manjava todo o sistema. Eu manjava de todas as áreas. E assim, cara, como todo mundo trabalhava no departamento, eu já manjava de todos os departamentos. Aí, cara, eu matei todos os negócios de cadastro de produto. Aí eu lembro que um dia eu saí, tava lá até mais tarde, aí saiu a diretora lá de controle e falou, estagiário não ganha hora extra. Eu falei assim, eu não trabalho aqui pelo salário não, eu trabalho pra aprender. Maluco. Eu falei... Tu falou pra ela? Ela voltou assim... Parabéns. Se a gente tivesse mais pessoas como você aqui, a gente estaria em outro patamar. E, cara, resumo da história. Aí voltou a analista de férias e falou, cadê aquelas pastas? Não, eu já coloquei tudo no sistema, já guardei elas ali, ó, tá em ordem crescente de número das datas e tal. Lá. Pô, mas esse era meu trabalho pros próximos 6 meses. Caralho! Eu falei, mas acho que agora dá pra você pensar em outra coisa, então, nela. Espero que tenha, tipo... Mas enfim, eu fiquei esses 2 anos lá, passei em vários departamentos, o pessoal tinha que escrever um relatório lá, tirava 10 de todos esses relatórios. Chegou no final, eu fui falar com a diretora de RH. Falei, Ervina, não lembro o nome dela. Falei, Ervina, eu
eu passei por todos os... Eu queria fazer um estágio na Alemanha. Eu falo alemão, fiz o curso lá em alemão, vocês pagaram o curso, porque a empresa pagava o curso pra gente, né? Vocês pagaram o curso, pô, vocês fizeram um baita investimento em mim, né? Não era nada o curso. E, pô, eu queria fazer um estágio na Alemanha. Ah, legal. Só que assim, você precisa se formar, entrar no programa de trainee da Bayer pra você. Eu falei, mas aí vai demorar 3 anos. Mas a gente vai te efetivar como analista de customer service. Eu falei, legal. Eu falei, voltei pra casa, falei, nem a pau que eu vou ficar aqui emitindo nota fiscal. Sei lá, eu ganhava na época R$1.000, eu ia ganhar R$3.000 com 20 anos. Né? Isso bota, há 20 anos atrás. Então, coloca aí vezes... Seria hoje uns 6, 7 pau. Né? Falei, não, você tá louco. Aí, pô, nesse dia eu cheguei na faculdade, cruzei com um cara que tava de terno e gravata. Falei, você trabalha onde? Não, eu sou trainee de vendas da Câmara Alemã. Falei, e o que faz isso aí? Não, é um negócio de vendas lá e que tem um negócio que ganha um estágio na Alemanha. Falou, me passa o contato desse lugar aí. Cara, resumo da história. Por coincidência, por conta dessa época do Humboldt lá, que tinha conhecido o negócio da Câmara Alemã também. Cara, eu vi lá, programa de trainee de vendas. O melhor trainee ganha um estágio na Alemanha. Falei, aí, meu estágio na Alemanha. Pronto. O cara já não gosta de competir. Não, então cara, não tinha competição, velho. Assim, eu Era ia pra certo Alemanha. que você ia, Não né? tinha... Aí, beleza, fiz o processo. Passei no processo. Que pra mim era óbvio, mas fiz o processo, passei. E aí, beleza, começava o trabalho. E aí, assim, sei lá, você era aprovado meio que em dezembro e começava em 15 de janeiro, alguma coisa assim. Cara, o que pessoas normais fariam entre ser aprovado no estágio em dezembro, que ia começar 15 de janeiro, aguardar, ir pra praia, comemorar. o que eu fiz? Eu fiz uma lista de 2.000 prospects. Eles tinham dado um livro físico de quem eram os associados da Câmara Alemã. O meu trabalho era se associar... O bicho é muito doido. Cara, Não tem jeito, cara. eu li o livro inteiro, eu fiz uma planilha de Excel, já tinha mapeado. Cara, e eu comecei a mapear. Eu cheguei no primeiro dia pra trampar. E eles tinham pedido, venham com 50 empresas. Eu cheguei com 2.000. Cara, o cara que me contratou falou, velho, acho que ninguém chegou aqui com um pendrive, com uma planilha de Excel, com tudo organizado. Eu era tão... Cara, assim, olha como o fato de estar na frente te ajuda. Cara, assim, aí tinha os tamanhos de empresas. Eu não sabia nada de vender, tá? Mas eu já tinha feito mais experiência profissional. Tinha os tamanhos de empresas que valiam pontos, de acordo com o que você associava lá. Tinha um quadro de pontos, só que eles não atualizavam sempre, pra gerar um suspense, uma competiçãozinha e tal. Eu já tinha emulado a planilhinha. Então, cada vez, fechei uma, qual que é o tamanho? B. Eu só ia vendo quanto que os caras tinham de pontuação, quanto que eu tava na frente. Mas, pra encurtar essa parte da história da Câmara Alemã, tão simples quanto, cara. Aí, eu nem sabia nada de vendas, empiricamente. Depois teve um primeiro treinamento de vendas até lá. Inclusive, o cara que me deu esse primeiro treinamento de vendas lançou um livro recentemente agora. Eu escrevi um prefácio, contracapa, sei lá o que eu escrevi lá do livro do cara, né? Ele hoje trabalha com o mercado imobiliário, chama Fábio Zarzana. Tem um livro dele lá, bem legal. E, cara, qual que foi o ponto? Cara, eu cheguei lá pra trabalhar, eu não sabia nada. Em termos de hard skills de vendas, eu não sabia nada. Mas, meu irmão, no soft skills, na determinação, no foco e na resiliência, ninguém ia ganhar de mim, velho. E na minha cabeça, cara, é impossível alguém ganhar de mim isso aqui, cara. Você tá louco. Quando eu jogava polo aquático, o meu treino era o seguinte. Chegou pra treinar, não tinha nem boa noite, velho. Pula na piscina aí, 1.000 metros borboleta, pra começar. Depois você pega a bola de 5 quilos pra fora da água, mais 1.000 metros indo e voltando na piscina. Aí nós vamos começar a brincar. Aí é doideira, pô. Cara, Tinha um metro borboleta, eu já parei aí, tá ligado? louco, não, você não tá entendendo, velho. Assim, era normal o cara vomitar na borda da piscina, né? Então, assim, veja, não tem como alguém ganhar de mim. E aí, cara, começou. Era pra ser um estágio de 4 horas, né? Então, o pessoal estudava ou de manhã ou à tarde, e aí você trabalhava no período da manhã ou da tarde. Tá bom. O que as pessoas normais faziam? Trabalhava no período da manhã ou da tarde. O que o anormal fazia? Eu trabalhava 100% do tempo. Eu trabalhava de manhã, que era o meu horário, né? À tarde tinha mesa fixa e tal, mas se não tivesse ninguém, você podia usar. Então, cara, eu ficava lá olhando, ver quem que saía pra reunião, eu pegava o computador dos caras e continuava ligando e prospectando e marcando reunião. E pra exemplificar essa história, tem dois pontos. Primeiro dia de trabalho, eu tinha 2.000 leads, né? Todo mundo que tinha 50 em meia hora, acabou. Porque assim, você tinha que cadastrar os leads, né? Os mané, dos 50, metade já era cliente. Os caras não checaram se era cliente ou não. Nossa. Os outros 25, teve maior pau que todo mundo queria cadastrar os mesmos. Ou seja, é legal. Todo mundo brigou por 300 leads, sobrou 1.700 pra mim. Primeiro dia eu liguei pra Abiara. Era uma incorporadora na época, né? Liguei lá pra falar com o dono. Liguei lá, tal. 6 horas era o horário que fechava oficialmente o escritório. Eu continuei lá. Liguei lá, deixei retar. Cara, 6h30, toco o telefone lá. Cara, primeira vez que eu atendi o telefone lá. Câmara Brasil Alemanha. Gustavo, boa noite.
Ah, aqui é a secretária do senhor Minoro. Você ligou pra agendar uma reunião? Quando que a gente pode agendar? Eu, bicho, qualquer dia, velho. Não tem nenhuma reunião agendada, porra. Marcou, cara, sei lá, marcou, acho que foi tipo dia 2 de fevereiro. A gente marcou umas 2 semanas pra frente. Que a gente tinha meta de agendar a reunião, né? Aham. Aí, cara, marquei a reunião com o tal do senhor Minoro lá, desliguei o telefone e falei, que porra é senhor Minoro, velho? A Biar. Falei, porra, cara, empresa gigante. Se eu tivesse ido embora, velho, nunca ia ter marcado essa reunião. Então, assim, tá na frente e trabalhar mais foi o que fez até aquela reunião. Eu fechei aquela empresa. Naquela empresa eu associei, né? Então, assim, cara, tinha algum mérito meu? Eu tinha berço de ouro, eu tinha sido privilegiado, eu estudava na USP. Cara, tinha um cara do meu lado que estudava na FAAP, eu estudava no Mackenzie, eu estudava na FECAP. O cara podia estar lá, igual eu, pra atender o telefone, entendeu? Podia ter mapeado 2.000 leads, ligado pra 2.000 leads, mas eu que tava ali. E aí um outro negócio interessante é que, cara, ao longo da campanha, eu fui o cara que mais fez reunião. Certo? Teve lá, eu tinha o recorde, até nem sei se existia nesse recorde lá, o cara tinha feito 7 reuniões presenciais em um único dia, né? Super me orgulho disso. Eu era péssimo de prospectar. Eu prospectava uns caras horrorosos, fazia um monte de reunião ruim, né? Mas, cara, eu não sabia nada. Com quanto mais gente eu falava, mais eu aprendia, mais não eu tomava. Cara, chegou no final, bicho, meu pitch era bom pra caramba, porque eu falava com muito mais gente, né? Então, cara, eu fui desenvolvendo minha habilidade de objection handling, de fazer o pitch, de entender de negócio. Cara, foi assim que eu fui me desenvolvendo. No final, eu ganhei a campanha, fechou essa campanha no dia do meu aniversário, né? E aí ganhei lá o prêmio pra Alemanha e tal. E aí foi logo depois disso que eu fui começar a dar meus primeiros treinamentos de vendas. Porque o cara que... Aí eu virei lá coordenador do próximo time de vendas, né? E o cara que dava esses treinamentos, que era esse Zarzana, por algum motivo lá ele não ia poder dar o treinamento. E eu montei um treinamento pela primeira vez. Então, em 2008, quando eu tinha 21 anos, eu comecei a dar os primeiros treinamentos de vendas. Pô, olha como o mundo gira. Cara, Bizarro. 15 anos depois, a minha empresa é uma comunidade de educação para vendas B2B. Eu acho que eu comecei um pouquinho antes, né? Legal. Então, cara, assim, acho que são coisas que vão se construindo. E aí, coisas loucas, né, cara? A Câmara Alemã é um ambiente de networking, benchmarking. O que uma comunidade tem? Networking, benchmarking. Essas coisas vão se somando, aprendi muito sobre isso nos próximos passos. É literalmente connecting the dots, né? Aquela Cara, coisa que o Steve Jobs fala, que você não consegue ligar os pontos olhando pra frente, só pra trás. E, cara, tu tava sempre em movimento. Tu não parou. Então, tipo assim, esses pontos ali ficou muito fácil de tu ligar, porque tu era o cara mais preparado. Eu era o cara mais... Cara, assim, E eu era era o o cara cara mais mais dedicado. preparado da sala. Eu lembro que nessa época foi legal, cara, assim, voltando do começo, que é legal, porque depois, né, então eram 6 meses como trainee de vendas, depois 6 meses você podia virar lá o senior, que era o coordenador dos novos trainees. Foi minha primeira experiência liderando pessoas, né? Então, cara, eu lidero pessoas de vendas desde que eu tenho 21 anos, né? E aí eu fui pro estágio na Alemanha, que foi uma merda, né? Cara, eu fiz tudo aquilo lá pra chegar no estágio na Alemanha, que, cara, era no escritório lá, fui pra Alemanha e tal. Às vezes é a faculdade, né? Tipo assim, pô, você cria todo um negócio. Cara, vou passar na faculdade e tal, e chegar lá, putz, é isso? Não, óbvio que quando eu contava na entrevista de emprego lá, depois quando eu voltava, beleza. Mas, cara, não... Porque, cara, eu já tinha meio que me encontrado nesse mundo comercial e tal, mas na época eu tava na USP, todo mundo queria fazer todo mundo queria trabalhar em mercado financeiro. E eu já trabalhava com esse negócio de comércio exterior, não tinha nenhuma pessoa na minha faculdade que trabalhava com comércio exterior. Todo mundo ia para mercado financeiro, né? Tinha algumas empresas de capital aberto que estavam bombando na época. E aí eu falei, cara, eu vou pro mercado financeiro também. Pô, tá todo mundo indo, onde os caras pagam mal bem nesses estágios e tal. Eu nem entendia porra nenhuma de ações, não entendia nada disso, né? E aí, cara, eu comecei a fazer... Aí eu voltei da Alemanha, eu sabia que eu tinha completado um ciclo, acho que isso também foi um negócio legal. Ó. Eu fechei o ciclo do estágio no colegial, eu sabia que eu tinha que encerrar para estudar pro vestibular. Eu fiz os 2 anos de Bayer, eu encerrei... Cara, não fazia sentido eu virar um analista de customer service lá. Eu fui pra Câmara Alemã, eu fiz o meu 1 ano e meio ali, não fazia sentido eu continuar lá, né? E aí eu falei, cara, legal. Eu tava com 3 anos e meio de faculdade, faltava 1 ano e meio. Falei, cara, agora é a reta final até eu me formar. E quando eu me formar, eu quero fazer os programas de trainee de verdade, que era o que tava na hype na época, trainee de grandes empresas, Ambev, essas coisas, né? Então eu vou fazer um estágio aqui até eu me formar. Aí eu tentei fazer várias entrevistas no mercado financeiro. E, cara, na real, não tinha me dedicado muito na faculdade, né? Por N motivos, né? Ainda bem, né? Porque, pô, senão o cara superou, né, pô? Não dava, né, cara? Assim, não... Falar que só tirou 10 é sacanagem. Não, cara, na faculdade eu jogava rugby, tomava cerveja com os caras lá e... Puta, bicho, o meu lema na faculdade é 5 é 10. Cara, 5 era a meta, né? A meta não, era o corte lá. Então, cara, era isso. E assim, a meta era assim, não podia tomar nenhuma DP, porque, cara, ia me ferrar pra eu conseguir me formar e tal. Então, assim, era... Enfim, a faculdade foi isso. E
eu acho que até assim, aí entra um pouco no modelo educacional, mas acho que tirei assim, o mínimo necessário. E aí, cara, chegou que eu fiz um monte de entrevista no mercado financeiro, não passava. Teve um cara num fundo, num banco de investimento legal, o cara me chamou, ó, bicho, você foi bem pra caramba na entrevista, só que a gente não vê você sentado atrás de uma planilha de Excel 12 horas por dia como um investment banker. Isso é muito comercial. Eu falei, talvez eu seja bom pra essa porra mesmo, né? Falei, então tá, né? Voltei pra casa meio assim, meio feliz, meio triste, meio bittersweet, assim. Falei, cara, beleza. Aí falei com meu pai e tal. Nessa época, meu pai tinha vendido a empresa dele pra TOTVS, né? Ele vendeu a empresa dele em 2008. E ele tinha lá um tempo de earnout, que ele ia ficar lá na empresa e tal ainda. E, pô, meu pai nunca tinha trabalhado numa multinacional, numa empresa grande. Ele tava, meio alucinado com aquele negócio, né? E ele, tem um cara lá que tinha sido diretor de RH, agora ele cuida de mercado internacional, tinha feito comércio exterior e tal. Pô, por que você não bate um papo com esse cara? Falei, legal, ele fez GV, ele pode te indicar para uns caras de mercado financeiro. Aí bati um papo com esse cara, eis que esse cara me indicou pro RH da TOTVS, né? Então, assim, cara, nada a ver com a relação do que meu pai tinha vendido a empresa pra TOTVS. Acabou que eu conheci o cara lá, por um intermédio dele. Acabei indo trabalhar na TOTVS como estagiário, né? Então, eu entrei na TOTVS em novembro de 2009, eu tinha 22 anos, como estagiário. E naquela época, no mercado de TI, todo mundo trabalhava de terno e gravata. Detalhe, na Câmara Alemã, a gente trabalhava de terno e gravata pra sair vendendo os negócios. E aí, cara, eu ia pro escritório, cheguei lá no primeiro, os caras vendem de terno e gravata aqui, velho. Eu vou de terno e gravata também. Aí eu sentava como eu trabalhava numa área de internacional, tinham só os gerentes, né? Era uma área bem estratégica, assim, né? Porque a operação ficava fora do Brasil, dessas unidades. Eu era o estagiário, o resto era o gerente. Os caras estavam, sei lá, 5, 6 níveis acima de mim. Eu sentava do lado dos caras, trocava ideia com os caras e almoçava com os caras. O meu ticket de refeição acabava no 5º dia do mês. O almoço dos caras era almoço de 2 horas. E eu mó tenso, mano, mas é 1 hora de almoço aqui, né? Vai entregar aquela planilha. Não era nem a planilha, mas, cara, assim, mas pode fazer mais do que o mó Caxias, né? Tipo, assim, pode ficar mais toda de 1 hora. alemãozão, né? Todo alemão, pode ficar. Não, os caras lá, não sei o quê. Os caras não bebiam no almoço, mas, cara, ficava lá e eu trocando ideia com os caras e aprendendo e tal. Bom, fiquei lá meu período como estágio, né? Esse cara passou meio que 1 ano, assim, meio que não. Chegou meio que no segundo semestre do último ano da faculdade, eu tava com 23. Eu cheguei pro meu chefe, que é o Guilherme, era o Guilherme. Ó, Guilherme, seguinte, cara. Eu queria te apresentar esse programa de trainee aqui. Aí o cara, não, cara, então, a TOTVS não tem programa de trainee, né? Mas eu pensei num programa de trainee. Podia ser assim, 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 assim. Aí ele, cara, não tem um programa de... Não, eu sei que não tem, cara. Eu queria saber se você gostou. Achei legal, mas eu não mando nisso, né? Não, posso apresentar pro nosso diretor? Eu apresentei pro diretor. Aí o diretor falou, cara, mas... A gente é da área de mercado internacional. Não. Você acha que faz sentido apresentar pro RH? Aí eu apresentei pro RH. O RH, muito legal isso, cara. Mas a gente vai ter isso daqui uns 2 anos. Mas não dá pra eu ser o piloto? Puta, cara, não dá. Então beleza, então tá bom. Eu fico até final do mês, tá? Que eu vou... Meu objetivo é... Obrigado, top. Meu objetivo é ser um trainee de uma multinacional, tal. Esse que é o meu objetivo, cara. Caralho, aqui e tal. Até meu pai vendeu a empresa pra vocês aqui. Aprendi, legal. Vou pro próximo. Beleza. Fiz lá festa de despedida, happy hour e tal, não sei o quê. Cara, beleza. No outro dia de manhã, mó ressaca. Tive um happy hour no Bar Brahma, lá na Zona Norte. Cara, no outro dia de manhã, toca meu telefone... Eu li, cara da TOTVS, velho. Já saí de lá, velho. Esse cara tá muito louco, né? Onde você tá, velho? Você pode vir aqui na sala tal? Falou, Bessa, eu não trabalho mais aí. Você tava lá no happy hour. Não, cara. Arrumei aquele negócio de trainee pra você. Eu falei, como é que é? Aí eu fui lá. Bom, resumo da história. Os caras criaram uma posição de trainee pra mim. Pra eu ser trainee lá de uma área internacional, porque tava tendo um projeto estratégico com a IBM, precisava de um cara que falava espanhol, inglês, não sei o quê, pra fazer esse projeto, né? No meio do caminho, pulei essa parte da história, fui estudar espanhol na Argentina, numa das minhas férias, né? Pra aprender espanhol e tá na frente, né? Bom, resumo da história, foi aí que eu fui efetivado na TOTVS, efetivamente contratado. Entrei como um analista lá de operações internacionais. E, cara, isso com 23 anos. Então, assim, toda a história dos programas de trainees, que era meu objetivo, meio que morreu ali. Mas por que, cara, surgiu aquela oportunidade? Porque, cara, eu fui lá, eu mostrei, é isso que eu quero, esse é o meu objetivo, eu quero, né? Se não for rolar, ok, né? E aí começou a minha carreira, de fato, no mundo, mercado de tecnologia, aí trabalha com gestão de canais, etc. Legal. E, cara, assim, foi uma boa vida de estagiário sênior aí até ter um começo de carreira, né? Mas, cara,
até aí, cara, eu ganhava, cara, 1.200 conto, né? E essa vaga foi legal, né? Quanto que ganha o cara falou, mas tá, e quanto que ganha um trainee? Aí eu falei, putz, agora é a hora, né? Será que ele tem dinheiro pra pagar ou não? Ganha uns 4, 5 conto. Então tá bom, é 4,5, tá? Seu salário, beleza? Já pode continuar amanhã. Caraca. Legal. Ô, Pagotto, eu ia te pedir agora, né? Agora que a gente passou pelo começo da tua carreira, faz um breve resumo da tua carreira profissional como um todo. Com tantos anos eu tava nessa empresa, depois eu fui pra essa, depois fui pra essa, pra depois a gente passar pra uma parte aqui da mentoria que a gente vai ter contigo. Legal, cara. Quando eu entrei, então assim, eu entrei na TOTS em 2009, eu fui efetivado lá, efetivamente em 2010, né? E aí, ou seja, isso eu tava com 23. É isso, né? 23. Eu fiquei 7 anos na TOTS, então eu saí da TOTS com 29, né? Então na TOTS eu entrei como analista, virei coordenador, virei gerente, virei head, né? Lá dentro comecei a trabalhar com os primeiros produtos SaaS dentro da TOTS, passei a liberar operações de vendas, lancei produtos. Nesse meio do caminho, fui numa feira na Alemanha, fiz uma demonstração de software para Dilma e para Angela Merkel. Caraca. Que da hora. Em inglês. E aí, quando eu tinha 29 anos, eu fui recrutado pelo LinkedIn, né? Então, eu fui trabalhar no LinkedIn para trabalhar com o Sales Navigator, que foi muito engraçado, né? Acho que foi a primeira vez que o LinkedIn tinha contratado um gerente de fora para vir para operação, eles sempre promoviam de dentro. E foi muito engraçado, né? Me ligaram para ser vendedor e acabou que ao longo do processo, acho que você pode ser gerente. Eu falei, acho que eu posso ser gerente de um time de 10, já gerenciava 40 antes, né? Enfim, com 29, eu fui pro LinkedIn, 28, 29. Eu fiquei 4 anos lá, né? 3, 4 anos. Ganhei os 3 anos do President's Club lá, que é os top performers. Né? Eu cuidava da América Latina toda pro Sales Navigator. E aí, quando eu tinha 33, eu fui para Creditas, né? Eu fui para Creditas, que é uma fintech, né? A segunda maior fintech da América Latina. Eu fui para lá para tocar a operação de canais e parcerias. Depois eu assumi a operação de B2B. Era um time que tinha 40 pessoas. Foi para 240 em 2 anos e meio, quase 3. Caraca. E eu saí de lá com 35, que foi quando eu virei mentor lá do G4 Educação, né? E logo depois eu abri a Pipe Lovers e eu tô agora para fazer 37. Então aqui estou. Né? Que história, hein? Que carreira. Legal. Cara, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, a gente vai entrar assim, em várias perguntas legais sobre carreira e, enfim, decisões. Mas eu fiquei numa dúvida em relação ao que você falou sobre o quanto você era regrado. Você acha que isso está diretamente ligado mais à sua criação, seu pai, o jeito que era dentro da sua casa, ou à escola alemã? Por que eu tô perguntando isso, tá? Tem muita gente que tem muita dificuldade em ser regrado. Eu acho que essa disciplina que você aprendeu com o esporte, que eu acho que provavelmente você vai trazer também, ajuda muito as pessoas a alcançarem muitas coisas. Então, além de você falar isso, o como você desenvolveu, como é que uma pessoa que não é tão assim também consegue desenvolver isso? Cara, vamos lá. Em algumas coisas na vida, a oportunidade vai aparecer para você. Ou porque você teve sorte, ou porque você estava no lugar certo, ou porque você é privilegiado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, eu conheço o pessoal da RD Station, da Resultados Digitais, desde 2012, 13. Eu fui a primeira pessoa da TOTS que teve contato com o Eric Santos, né? Que é o fundador da RD. Né? E, cara, lá atrás eu lembro que falei pro departamento de M&A da TOTS, cara, você tem que comprar essa empresa. Varia menos de 200 milhões na época. Bom, gira o mundo, né? Os caras pagaram 2 bi. Né? Isso aí. Enfim, talvez eles estejam felizes de ter pagado 2 bi, porque ela vale muito mais mesmo. Mas, cara, qual que é o ponto? E, cara, eu fui um dos primeiros patrocinadores do RD Summit lá em 2014, né? Mas eu nunca tinha sido convidado para palestrar. E eu não sou um cara muito de sonhos, sou um cara de planos, né? E, cara, legal, seria uma coisa legal, cara. Mas pra mim, o ano passado fazia muito sentido, né? Eu tinha começado uma empresa, uma comunidade de vendas B2B, é um dos maiores eventos de vendas B2B, de vendas do Brasil. Eu queria muito palestrar nesse evento, cara. E eu ia pra um lado, ia pro outro, falava com o outro. E no final acabou que, cara, pelo relacionamento que eu desenvolvi com o Theo Orozco lá no G4 Educação, acabou vindo esse convite. E eu falei, cara, você realizou um sonho meu que eu não tinha como comprar o lugar nesse palco, né? Legal, recebi a oportunidade. E eu falei, cara, tem até post meu no LinkedIn falando sobre isso. Cara, essa vai ser a melhor palestra da minha vida. Vai ser a melhor palestra da minha vida. Não tem como não ser. Cara, e foi, né? Eu não sei qual que é a avaliação do geral ali, mas, cara, do que o pessoal me postou, cara, foi uma nota de 4,7 de 5, né? Foi a maior palestra que eu fiz de fato, tinha mais de 1.600 pessoas. Que legal. Né? Caraca. E, cara, assim, eu trabalhei mais de 100 horas nessa palestra, fora os 15 anos que eu trabalhei antes, né? Mas, cara, assim, a dedicação, a oportunidade te foi dada. A oportunidade no estágio, a oportunidade na despachante aduaneiro, na Bayer, na Câmara Alemã, na TOTUS, no LinkedIn, cara, na Creditas, no G4. Cara,
no fazer palestra no RD, essa oportunidade foi dada. Fazer bem ou não depende de mim. Então eu acho que, óbvio, o esporte me ensinou, óbvio. Se eu não treinar, eu não jogo. No esporte coletivo, cara, eu lembro que no último ano da faculdade, né, o meu time da faculdade nunca tinha ganhado o Inter-USP, né, que é o torneio das universidades, das faculdades da USP, né, de rugby. E, pô, a gente tinha uma geração legal, tal, queria muito ganhar isso também, eu queria jogar. Cara, e eu tinha um estiramento no músculo da perna, tipo, no começo do ano, esse campeonato meio que em junho, bicho, eu fiquei desesperado. Cara, eu fazia gelo todo dia, não sei o que e tal. E, cara, assim, dependia de mim me recuperar. Óbvio que dependia do corpo e tal. Cara, fiquei o campeonato inteiro no banco, eu tava me recuperando. Cara, entrei no segundo tempo da final. Pô, pra mim foi uma das coisas que eu fiquei mais feliz. Não dependia, cara, dependia do técnico, queria cair lá, relacionamento com o técnico, vai e tal. Mas, cara, tudo isso pra dizer que, assim, a determinação, acho que eu aprendi, a escola me empurrou, que eu precisava, o meu pai me empurrou pra, cara, me moldou esse músculo. O esporte me estimulou de, cara, assim, se você não treinar, você não vai jogar. Cara, tinha uma época, pensa assim, qualquer esporte. Goleiro reserva. Cara, consegue imaginar? Eu fui goleiro reserva, cara. E assim, eu vi uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro time. Cara, eu era o goleiro reserva que o técnico substituiu o goleiro todo jogo. Até que eu virei o goleiro titular. Cara, como que um goleiro reserva vira titular? Cara, você tem que ter muita resiliência. Caramba, muito. Cara, muita resiliência. Cara, goleiro reserva, bicho. Pô, na boa, velho. Tu treina pra ficar no banco, tá Cara, ligado? sim, que vontade. Qual é a sua motivação pra treinar, velho? Qual que é a sua motivação pra treinar? doideira, né? né? Então, assim, e, cara, o cara que treina com você, né? Era um cara um ano mais velho e tal. Mas, assim, então, assim, acho que isso são coisas que eu fui também replicando o sucesso. Cara, por que eu tive sucesso por tudo que eu passei? Né? Acho que vale muito pra quem tá assistindo aqui o podcast, né, cara? Assim, se você olhar pessoas de sucesso, elas essencialmente repetem hábitos e jornadas que deram certo. Pô, se eu me relacionar com pessoas que deu resultado, eu vou continuar fazendo isso. Se eu estudar... Então, é começar a ver que tipo de comportamentos que te trazem resultados positivos e começa a repetir isso, né? Não precisa querer, eu vou querer agora, vou virar 360 graus minha carreira e eu acho que virar apostador agora da moda das apostas, né? Das bets. Sim. Pô, tem uma galera ganhando dinheiro com bets. Tá? Tem uma galera ganhando dinheiro vendendo um infoproduto. Pô, bicho. Você vê os caras que estão dando certo, né? Cara, tá bom, vamos lá, estudar, né? Então eu acho que essa determinação, cara, pra mim foi assim, eu comecei muito antes. Então eu errei muitas vezes, eu errei muito mais do que acertei. E como eu executei muito mais, eu acertei mais vezes e esse ciclo vai girando mais rápido. Eu acho que a determinação veio disso. As oportunidades apareceram, eu fui atrás dessas oportunidades. E quando, cara, a oportunidade pingou, bicho, eu falei, agora não tem. Tanto que, cara, uma coisa que eu escuto muito das pessoas que fazem negócio comigo é, cara, eu tô tranquilo de colocar um negócio na sua mão, vai acontecer, né? E hoje, com muito mais experiência, eu sei que se eu te falar que dá pra fazer um negócio, dá pra fazer, né? Tanto que a minha grande dificuldade de liderar é que muitas pessoas têm essa crença limitante do não dá pra fazer. Não sei. Preciso contratar 300 mil fornecedores. Cara, não precisa. Não precisa. Porque assim, você não tem dinheiro infinito, né? É só você ir lá, estudar, fazer, aprender. Cara, hoje a informação tá disponível em tudo quanto é lugar, né? Ah, não, eu quero aprender a trabalhar com repimboca, vou fazer um curso. Velho, não. Você não precisa do investimento. O investimento no curso não vem antes. Cara, assiste todos os vídeos que tem no YouTube, lê todos os livros, aí você fala, legal. Aí eu vou conversar com 10 pessoas que fizeram o curso, ver se elas podem me mandar um material de graça. Aí sim eu vou aí sim eu vou gastar dinheiro com o curso. Assim, eu sou muito mão de vaca. Isso é rataria, isso é legal. Assim, cara, o curso aqui de como fazer, nanana. Cara, presta seu usuário e senha aí. Cara, velho, assim, a galera acha que pagar vai te dar o resultado. Que é o que vai trazer, né? Não vai, cara. Assim, você acha que, legal, tem o diploma da USP. O diploma da USP, cara, nunca fechei nenhum cliente pra falar porque eu sou formado na USP. Eu tenho a impressão de que as pessoas, elas querem tá naquele momento, tá fazendo a festa de formatura, ser a pessoa que tem o diploma da USP. Mas elas não querem passar pelo processo de assistir a aula. Elas não entendem, elas só olham ali pro resultado final, elas não entendem que teve um processo árduo que a pessoa passou pra chegar ali, né? Cara, tem um negócio muito interessante. A gente começou a Pipe Lovers em agosto de 22, ou seja, faz 2 anos agora. Eu tinha 34, né? E o que eu comecei a observar? No começo a gente vendia para pessoa física. Para quem era um pré-vendedor, né? Um SDR, um vendedor. Principalmente esses dois públicos, né? A gente também tem grupo para gestor comercial e para canais e parcerias. Mas principalmente o SDR e o executivo de vendas. Eu comecei a ver qual que era o perfil do cara que entrava na comunidade.
Só dá um overview pra quem tá ouvindo. Talvez a galera nem sabe o que é comunidade, como é que funciona. Depois de todo esse tempo trabalhando com vendas, eu fui lá trabalhar no G4 Educação como mentor e, cara, descobri que, tinha um baita mercado de educação para aprender na prática. Legal. Né? E eu fui estudar sobre comunidades e community-based learning é uma forma nova de aprender, uma forma de educação. Então eu falei, cara, eu vou criar um negócio baseado em recorrência onde as pessoas vão aprender todos os dias. Por quê? Como eu cheguei a ter o sucesso que eu tive até hoje? Não foi porque eu estudei na USP, porque eu estudei no Porto Seguro, porque eu fiz uma pós-graduação na FIA, porque eu fiz um curso em Harvard. Foi porque todos os dias da minha vida eu trabalhei muito e eu conversei com muito cliente, parceiro, chefe, pares, que podiam me ensinar. Só que eu trabalhei em grandes empresas. E eles estavam lá, né? E eles estavam lá. Só que a grande maioria das pessoas não tem o networking, não tem a rede de relacionamentos, não tem o benchmark. Não tem o meu pai que conseguiu me apresentar pro cara da TOTS e me abrir aquela oportunidade. Cara, provavelmente se meu pai não existisse, eu não ia ter trabalhado lá, né? Então, a Pipe Lover surgiu para ser uma comunidade onde as pessoas pudessem aprender todos os dias e assim evoluir na sua carreira. Essa era o que eu acreditava, né? E aí a gente começou a vender no B2C. E aí o que eu comecei a perceber, né? Cara, a gente falava com as pessoas, e aí, faz sentido? Pô, faz muito sentido, animal. Quanto custa? Na média, custa R$75 por mês. Ou seja, não existe nenhum investimento em educação para vendas mais barato do que você ser membro da Pipe Lovers. Não existe, né? Não existe. Aí, por que você não entra? Não, porque eu tô vendo, eu tô organizando minhas finanças, eu tô priorizando o que eu vou fazer aqui de curso agora, tem vários livros para ler e tal. E eu comecei a ver quem que entrava na comunidade. Cara, o cara que assinava era porque o cara tava querendo mudar de emprego, ou porque o cara tava sendo demitido, ou porque o cara tava querendo ser promovido. Da hora. É da hora, mas me deixou puto, cara. Porque assim, as pessoas que não têm networking, relacionamento, ambiente para fazer benchmarking, por que esse porra só se move na hora que ele precisa? Total. Cara, a hora que eu recebo mensagem de cara assim, ó, eu mando mensagem pra onde convidando para no começo, cara, até 300 membros, eu que vendi todo mundo. Hoje tem 1.200. Cara, falava com a galera e tal. Aí, não sei, me enrolava. Ok, né, faz parte. Isso, como diz o Hélio Azevedo, né? O não se chama conversão, né? Você não vai converter 100%, né? Taxa de conversão. Beleza. Aí, cara, esse cara voltava. Batata, bicho. Agora quando tava na merda. 100% das vezes o cara tava querendo... O cara tinha sido... rolou um layoff aqui na minha empresa. Eu acabei saindo. Assim, a pessoa só vai atrás de se desenvolver quando ela precisa. E, cara, se você vai atrás de conhecimento quando você precisa, você não tá na frente. Você tá pra trás. Exatamente. Cara, você tem que estar na frente. Você tem que começar antes. Você tem que se dedicar. Você tem que estudar mais horas. Cara, hoje eu posso trabalhar muito menos do que eu trabalhei antes, né? Até porque eu tô no momento da minha vida que eu tenho outras prioridades. Pô, eu tenho uma enteada de 8 anos, eu tenho um moleque de 5 meses, né? Eu tô construindo minha empresa, eu quero ter um pouco mais de saúde, né? Cara, você viu como foi minha rotina, cara. Eu negligenciei a minha saúde por muito tempo, né, cara? Eu jogava lá 4 horas de rugby por semana até eu me formar em 2010. Bicho, de 2010 a 2024, eu não conseguia, cara, ter uma rotina de esporte, né? De saúde. Então, cara, isso prejudicou a minha saúde. Então, eu tô num outro momento agora. Mas por que agora eu posso estar nesse momento? Por que eu consegui fazer uma empresa totalmente bootstrap? Porque eu juntei grana, conhecimento e relacionamento. Então, hoje, assim, cara, se a Pipe Lovers quebrar, o que eu tenho de grana investida mantém minha vida. Não preciso ficar rodando bolsinha pra cima e pra baixo pra pedir dinheiro pra investidor pra começar meu negócio. Eu tenho bases sólidas de conhecimento e de relacionamento. E não vai quebrar. Porque o negócio tá bem armado, né? O pessoal fala, mas aí, cara, hoje eu consigo discutir contabilidade, porque eu manjo de contabilidade. Quantos contratos eu já não escrevi, negociei na vida? Cara, até hoje eu não preciso contratar nenhum advogado, né? Eu estruturei minha empresa. Cara, então assim, tem muita experiência pra fazer. E isso foram horas de voo. Tem aquele livro do Outliers, né? Do Malcolm Gladwell, né? Ele fala das 10 mil horas de voo. Cara, eu devo ter 10 mil horas de voo em... Já tem uns 10 anos. Em trocentas mil coisas. E assim, estamos fazendo aqui o podcast, tá? Pra galera normalmente gosta dos podcasts comigo. Por quê? Pô, quantas horas de podcast, de live, de aula eu já fiz, né? Pô, o Lucas foi lá me avaliar pra eu virar mentor do G4. Ele que foi meu avaliador. Legal. Cara, assim, eu lembro que você tem que vir aqui dar uma aula teste. Eu falei, você tá de brincadeira comigo, né? Devia aparecer uns mané lá que nunca deu uma aula na vida. Só que eu já tinha dado, sei lá. Não foi 10 mil horas de aula, mas algumas centenas de horas de aula, de palestra, que você vai ganhando ao longo do tempo, né? Então, acho que, cara, você precisa estar na frente. Você precisa começar as coisas antes. Você precisa sentir o cheiro de pra onde que tá indo. Cara, pra onde que o mercado tá indo? O que tá acontecendo no mundo? Pô, é trabalho remoto, é inovação, é inteligência artificial.
Cara, é social media, é marketing digital. Cara, é pra lá que o mundo tá indo. Entendeu? Não vai inventar entrar numa profissão que daqui meia hora a inteligência artificial vai te substituir, entendeu, cara? Você tem que ter um mínimo de noção sobre isso, de que a direção que você tá indo, você vai se tornar um profissional cada vez mais valorizado. Cara, quando eu fui fazendo todos esses estágios, qual era o meu objetivo? Bicho, você acha que eu ia chegar? Teve um programa. Eu cheguei a participar de um programa de uma entrevista de programa de trainee, que achei muito inteligente, que era da Whirlpool, na época. Eles faziam muito antes o processo. Eles, te contratavam em agosto, pra você começar em janeiro do outro ano, que eles queriam contratar a galera antes, né? E, cara, esse processo foi muito legal, né? Porque tinha todas as etapas. Eu fui passando, porque, cara, vamos lá. Entre todas as pessoas que estão no último ano de faculdade, quantas você acha que tinham a mesma experiência que eu? Cara, na boa. Era tendendo a zero, né? Aí, beleza. Cara, eu nunca esqueço. Cheguei numa entrevista, eu já tinha feito uma porrada de processo seletivo. Tinha esse processo que era... Você tinha que levar um objeto favorito, que, né? Eu falei, óbvio que, o cara quer saber como é que você pensa e tal. E aí era a penúltima etapa. Eu levei uma caixa. Eu tenho até hoje essa caixa, né? Eu sou bem mão de vaca, eu guardo eu cuido e guardo as coisas. E eu levei essa caixa e tal. Não sei o que tal. Apresentei e tal. Dei o pitch lá na frente, já era bom de pitch. Então, e o objeto? O objeto, peraí. Aí fui lá, peguei na minha mochila, botei a caixa em cima. Não, desculpa. Fui começar a aula, pegar o objeto, peguei uma cadeira, assim, era uma bancada. Botei a bancada ali, arrumei a caixa, assim, fiz todo um mise-en-scène, assim, com a caixa. E falando, tal, terminei. Pô, pessoal, é isso, tal, pô, acho que gostar muito de trabalhar aqui com vocês. Beleza. E é isso. O que você acha que tinha uns 5 diretores da Whirlpool? Que os caras falaram? E a caixa? Cadê o... Não. A caixa? Não, a caixa eu conto pra vocês na entrevista final. E saí. Os caras, não, você tá aprovado. Conta aí. Não, ele deitou demais. Nossa, cara, agora ele zerou a... Não, eu peguei a caixa, eu botei dentro da mala e fechei. Não, conta aí. Não, cara, você foi muito bem. Falei, não, cara, eu conto na entrevista final. Caralho, muito... Nossa, aí, cara, eu fui fazer a entrevista dos caras. Não, agora fala sério, o que tinha na caixa? Não tinha nada não, a caixa tava vazia. Nossa, eles têm que ser contratados. Até arrepiei. Eles têm que ser contratados. Na moral, eles têm que ser. Bom demais. Vamos lá. Cara, durante um determinado tempo ali, eu sinto que tu teve um instinto empreendedor, né? Pô, tu trouxe ali a área de trainee pra dentro, né? Pô, criou projetos ali. E eu e o Romulo, a gente tem muito disso de... Cara, a gente quer empreender, E eu sinto que hoje esse movimento tá cada vez mais forte, né? De você empreender cada vez mais cedo. Por quanto tempo tu teve essa dúvida na tua carreira de, pô, tenho vontade de empreender? Quanto tempo tu ficou se policiando ali? Cara, vou me segurar, tenho que primeiro aprender um pouco mais com o dinheiro dos outros, me estruturar. Vamos lá. Cara, eu nunca tive o sonho ou o plano de empreender. É isso que eu ia te perguntar, porque teu pai foi empreendedor. Isso era uma visão pra ti de... Eu quero ser igual a ele ou não quero ser igual a ele? Ao contrário, né? Não, eu sempre tive muita admiração pelo trabalho que meu pai fazia. Como eu estava no mundo corporativo, eu via coisas que ele fazia na empresa dele. Eu falava, pô, ele podia fazer muito melhor, né? Mas eu não entendia as limitações de pessoas, de recursos, das dificuldades. Hoje que eu estou nesse papel, eu consigo enxergar. Mas acho que foi uma coisa na minha casa muito... Até como ele acabou vendendo a empresa, eu estava bem no começo da faculdade, mas já estava muito claro que eu ia para o mundo corporativo, que eu ia arrumar emprego, que ia trabalhar... Nunca meu pai falou, você vai vir aqui trabalhar em tal área, que área que você tem interesse de trabalhar. Eu também nunca achei isso muito legal, honestamente falando. Tipo, trabalhar no negócio da família, era um negócio pequeno. Eu falei, cara, se eu for trabalhar pro meu pai, é meio que meu pai vai dividir a parte do que ele ganha comigo. Não faz sentido, porra. Você acha que ia aprender menos também lá? Não, eu não achava que eu ia aprender mesmo. Eu achava que era assim, eu achava que não tinha espaço. Entendi. E eu trabalhar no negócio dos meus pais, eu achava que eu ia estar, cara, mamando na teta da vaca leiteira, onde, cara, assim, pô, eu não vou ficar rico trabalhando. Não tem ninguém rico trabalhando com meu pai. O único cara que tá ganhando mais dinheiro é ele e tem mais um ou dois sócios. O resto da galera ali não, assim, não dá. Ali é outro espaço que eu tenho que ir. E aí, cara, tem uma estatística interessante, né, assim, sobre, cara, se eu pensei, quando na minha vida eu comecei a pensar em empreender. Todo mundo olha o Steve Jobs, o Bill Gates, o Mark Zuckerberg. Cara, os caras começaram, sou um dropout da faculdade e tudo mais. Cara, esses caras são gênios, né? E tem gênios como o Jeff Bezos que estudou bastante, né? Então... E começou tarde também, começou tarde. Então, a realidade é o seguinte, a maioria das empresas que são bem-sucedidas, o fundador tem por volta de 35 anos, né? Eu não vou me lembrar exatamente de onde veio essa estatística, mas por quê? É o momento onde essa pessoa ela já ganhou conhecimento de mercado, ela já criou networking, ela já entendeu como as coisas funcionam, ela já entendeu ciclos econômicos.
Cara, Total. hoje eu consigo entender isso. Cara, hoje, pô, em 2008, eu tava ouvindo ontem no Jornal da Globo, falando de quando o Brasil ganhou o Investment Grade. Cara, eu lembro desse momento. Cara, vocês não viveram isso. Vocês não viveram o que foi? Cara, o Brasil recebeu Investment Grade, entrou um monte de dinheiro no Brasil, era uma loucura. Cara, vai tudo certo. Pô, o Lula é um gênio. Cara, nesse meio de caminho. Cara, Lula não é mais gênio, Lula foi preso, Dilma, Bolsonaro, Lula de novo. Cara, assim, você começa a entender que, cara, tem ciclos econômicos, né? Eu vivi uma época onde o Brasil, cara, por muito tempo não teve crises, né? Então isso também era muito esquisito pra mim. Então, conforme esse tempo vai passando, você vai ganhando mais essa musculatura. E vai te gerando um desafio maior para empreender. Por quê? Quando você está no mundo corporativo, o pessoal vai te dando as algemas de ouro, né? Que é o quê? Pô, legal, não sei o quê. Eu fui pra TOTS. Na TOTS chega um certo tempo, você vai ser promovido. Aí você ganha mais tanto. Aí você ganha stock options. Aí você ganha aí você vira o diretor. Aí você vira não sei o que lá. Aí você vai ter a viagem. Aí você tem um relacionamento com o fulano. Mais um pouquinho, você é promovido pra não sei o que lá. Você não quer sair dali. Aí fui pro LinkedIn. O cara foi pro LinkedIn. Aí você vai, viagem internacional. Você tá lá, pô. Você fala que você pagou todo o LinkedIn... Já era. Todas as portas se abrem, velho. Você tá maluco. Não sei o que. Então, você é diretor de... Então, você tá no mundo corporativo, né? A empresa vai te gerando amarras pra você ficar ali. E, cara, é muito gostosinho. Cara, pingar 30, 40, 50, 70, 100 pau na sua conta, cara, suave, entendeu? Só você vai lá e fazer o seu trabalho. Cara, tem o TI, tem o RH, tem o financeiro, tem o jurídico, tem alguém que olha pra luz, pra infraestrutura, o contador. Agora, cara, você vai começar uma empresa do zero. Cara, você não sabe nem nada. Como é que vai pra ligar a luz? Não, como abre uma empresa, contador, contrato... Cara, não sabe nada, né? Então, eu acho que ao longo do tempo, eu fui muito intraempreendedor. Em várias empresas que eu passei, eu fui fazendo vários projetos. Eu lembro que numa época do LinkedIn, eu acabei criando um programa lá que chamava Social Selling Experts. Era um programa de afiliados que não remunerava e que não tinha contrato. Ou seja, totalmente fora do compliance, né? Meu chefe falava, cara, isso aí não dá... Se não criaram isso lá nos Estados Unidos, é porque não faz sentido. Eu falei, cara, claro que faz sentido, é que os caras não estão aqui para saber. Então, a minha cabeça sempre foi assim, cara, como que a gente gera mais valor pro negócio? Cara, eu sempre, assim, o negócio que me deixava maluco era tipo assim, cara, processo trabalhista. Na minha cabeça, assim, por que alguém processa uma empresa, velho? Você trabalhou na empresa. Mas era PJ, mas, bicho, é o combinado. Se você não quer trabalhar, fazer a hora, você não faz. Se você não quer trabalhar lá, você não trabalha. Cara, a empresa não mandou você viajar no domingo. Tipo, cara, se você não quer, você não vai. Mas assim, beleza, aí a empresa vai procurar outra pessoa que queira e você vai arrumar emprego em outro lugar. O combinado não sai caro. O combinado não sai barato nem caro, cara. Então, assim, tem umas coisas assim que eu sempre tive a cabeça, a visão do empreendedor em relação a trabalhar numa empresa. Então, muitas vezes eu tomei decisões na empresa pensando, muitas vezes não, 100% das vezes, o que era melhor para a empresa, né? E às vezes as pessoas achavam que, cara, você não tá seguindo, você tá meio na gray zone do compliance. Isso não pode. Por exemplo, quando eu patrocinei o RD Summit em 2014, isso eu tinha 26, cara, eu patrocinei o RD Summit comprando 100 ingressos no meu cartão de crédito pessoal e eu peguei reembolso de educação. Eu falei, mas o que você fez? Eu falei, cara, porque era o melhor investimento que a gente podia fazer com aqueles 15 mil reais para dar retorno para a empresa. A gente vendeu 14 clientes de 400 mil reais de LTV. Ou seja, a gente faturou 5 milhões de reais com os 15 mil que eu investi. Só que se eu fosse lá no marketing pedir esse dinheiro, não tem a verba para isso. Então, eu sempre tive isso. Tanto que a razão social da Pipe Lovers é QMR2, que é quanto mais risco, menos risco. Esse é meu lema de vida. Quanto mais risco, menos risco. O que significa isso? Cara, o risco faz parte do jogo. Risco é uma coisa boa ou ruim. O risco pode ser de você ganhar muito dinheiro, pode ser de você perder o emprego. O que significa quanto mais risco, menos risco? Quando você coloca todo o risco em um único local e você está controlando esse risco, a chance disso dar certo é muito maior. Ou seja, então, quando todo o risco está em um único local e você está controlando aquele risco, a chance daquilo dar certo vai dar certo. Então, quando eu vou começar a empresa, cara, como que vai chamar a empresa? Eu falei, cara, é um baita risco isso aqui, mas eu estou no controle. Então, o risco é pequeno. Então, voltando então toda a sua história, cara, como é que foi a minha inspiração para empreender? Eu acho que eu fui somando experiências ao longo da vida, até que veio uma oportunidade. Era um momento que eu queria fazer um sabático. Acabei conhecendo o G4 Educação, comecei a estudar sobre esse tema. Falei, é o timing. E empreender timing é muito importante. Né? O timing, cara, tá todo mundo falando assim, agora é comunidade da repimboca da parafuseta. Entendeu? Eu tô há 2 anos fazendo comunidade. Cara, eu acertei. Tinha um time, já tinha algumas comunidades. Já tinha o Growth Leaders Academy do Mineiro, já tinha a Pavilion, que é uma comunidade de vendas lá fora, tinha, enfim,
Algumas, né? Comunidades que eu fui a Reforge, que fala de produtos lá fora. O próprio G4 Educação, tem o Scale e o Club. Falei, cara, peraí, esse negócio tá acontecendo. Qual que é a comunidade de vendas B2B que tem no Brasil? Não tem. Opa, quem pode liderar esse movimento? Eu. Vai ter 2 comunidades de vendas B2B? Não. Então vai ser a minha. Então foi meio que assim que eu fui. Não teve muito business plan, não teve... Cara, a conta era simples, o Unit Economics era muito básico. Cara, eu tenho um esforço. Independente do número de membros que eu tiver, o meu esforço é muito parecido. Obviamente tem um custo de servir, de onboard, de suporte, mas, cara, a margem dessa parada é muito alta, né? No começo é uma merda. Primeiro mês faturou R$1.200. No segundo foi muito melhor, faturou R$1.600, né? Então, assim, o começo era muito difícil. E aí é um pouco... Eu estudei muito sobre Lean Startup e por aí vai. Você vai percebendo que, cara, para você fazer um negócio novo, que escala, que seja bem sucedido, cara, você vai ter que começar a fazer um negócio que ninguém quer fazer. Você vai fazer um negócio que ninguém quer fazer. E muita gente, ao longo do processo, tentou me copiar. Teve gente que copiou até o preço. Tinha comunidade de vendas que custava... O meu Full Pass lá custa 2.300 e pouco, lá nem sei quanto mais custa. E, cara, o cara copiou no preço na vírgula. Cara, assim... Não adianta, cara. Assim, hoje, a minha comunidade tem 1.200 membros, tem 100 empresas como clientes, tem 400 horas de conteúdo gravado. Cara, assim, a gente tem de seguidor na company page do LinkedIn o dobro do que esses caras que já estavam há 1000 anos vendendo treinamento de vendas aí fazendo muito antes. Então, assim, é a consistência. Eu tô há 2 anos fazendo isso. Agora, parece que foi uma moleza. Então, eu acho que o empreender, cara, veio no timing, certo? Eu tinha a preparação necessária e eu tinha a tranquilidade financeira. Eu acho que a minha vida ia ser um inferno se eu não tivesse tranquilidade financeira. Tanto que eu tenho objetivos dentro do meu negócio de qual é a minha retirada mensal, o meu salário como empreendedor, né? E eu tenho uma meta de aumentar esse meu salário trimestralmente, né? E a empresa tem que ser lucrativa. Então, assim, nada cara, assim, vou meter o louco aqui, eu vendo uma mensalidade de R$100, que é o anual, de 1.200. Pô, beleza, entrou 1.200 aqui na cabeça, eu gasto agora. Não. Se eu vendo uma assinatura anual de R$1.200, são R$100 por mês, cara. Eu tenho R$100 de receita. Então, é assim que você vai... Então, pra mim, acho que foram essas coisas. Estar preparado, ter o timing e ter uma solidez financeira que me desse tranquilidade pra fazer isso com calma. Porque se você vai empreender ou trabalhar, qualquer coisa que você for fazer, pensando no dinheiro do curto prazo, cara, vai dar merda. Vai dar merda. Porque, cara, assim, você não consegue saber. É igual networking. Networking é igual você colocar uma moeda dentro do porquinho. Cara, você vai colocando a moeda lá dentro do porquinho todo dia. Você vai criando relacionamento todos os dias. Até que um dia você precisa do dinheiro. Opa, tá lá no porquinho. Ou até que um dia o porquinho, você esbarra nele, ele cai. Opa, tem um caminhão de dinheiro aqui, vou gastar com alguma coisa, né? E empreender é isso. Eu tive até, ao longo desses 2 primeiros anos, tinha 2 pessoas que eu convidei para ser sócios. Ficaram comigo 6, 7 meses. E desistiram. Porque, cara, uma dessas pessoas falou para mim o seguinte... pô, aqui você tá me dando a possibilidade de eu eventualmente ter até 10% da empresa se eu vestir todo o equity. Tá, mas quanto vale esses 2%? Eu falei, bicho, não sei. Um dia nós vamos saber. Essa é a graça, né? Guarda esse corte que podia que eu vender a Pipe Lovers. Nós vamos saber quanto que valeu, quanto que esse cara deixou na mesa, né? Porque é isso, cara. Empreender você tá colocando as fichas. Hoje eu tenho 100% do negócio. É 100% de quanto? 100% de nada, né? Mas quanto vale, né? Então é isso, você está construindo um negócio que você não sabe quanto ele vale. Inclusive tem que construir sem saber se alguém vai comprar. Porque esse negócio tem que gerar valor. Ele tem que gerar valor para vocês, cara. Esse negócio, hoje eu ganho, pinga na minha conta 4 vezes mais do que quando eu saí da Acredita. Eu era diretor de uma operação, faturava mais de 20 milhões por mês com 200 pessoas. Eu tenho um time de 11, né? Porque é um negócio que é rentável e que foi construído. Mas, cara, assim, esse sonho do empreender, do PPT, vou pegar... Cara, o negócio que, ao longo dessa jornada, e quando eu tava na Acreditas, isso me marcou muito, cara, uma puta pressão do investidor, velho. Cara, eu tive que fazer muita coisa que eu não concordo, que eu não acreditava, porque tinha pressão do que tinha que demonstrar pro investidor. Por exemplo, quando eu saí, a Acreditas tinha 4 mil funcionários. Hoje tem próximo de 2 mil. Ou seja, mandou embora metade das pessoas da empresa. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu sabia disso em janeiro, fevereiro de 2022. Eu saí em maio. Falei, gente, vamos mandar quem tem que mandar embora agora. Vai deixar a carne apodrecer durante 2 anos? Só pra falar que não fez um layoff? Você tá louco. Ser profissional, ser adulto, ser maduro é tomar decisões difíceis, né? Por pior que elas pareçam. Então, só que, não, um investidor, a historinha que a gente vai contar pra fora. Porque você tá na mão do investidor. Então, se você vai abrir um negócio e você quer pegar um investidor, se eu pegar um investidor que vai ter 5% da minha empresa, eu vou ter que ficar explicando, cara, por que você veio gravar podcast com os moleques ali? O começo. Aquilo ali vai gerar lead pra gente? Não, cara,
foda-se se vai gerar lead ou não. Quero estar com os caras ali. Eu tenho outros objetivos. Ou não, eu gosto dos moleques, quero gravar com eles. Não importa. Ah, você tá dando mais ou menos aula no G4. Cara, eu gosto de estar ali. Gera receita pra mim. Me gera outros objetivos, né? Então eu acho que pra quem quer empreender, você também precisa saber que, cara, se você empreender e pegar dinheiro com qualquer investidor, esse cara virou seu chefe. Você tem 90% da empresa, o cara tem 10%, você fica prestando 10%. Não faz sentido isso, né? O cara que tem 90% fica prestando conta pra quem tem 10%, porque o cara botou ali qualquer dinheiro. Cara, não faz sentido. Então isso também foi um negócio que me pegou muito nesse momento. Talvez em algum momento eu pegue investimento, talvez em um outro momento da empresa, quando tem mais claridade. Hoje, por exemplo, eu já mudei um pouco da minha opinião de como era 2 anos atrás. Já tenho um pouco mais de visibilidade de quanto dinheiro eu boto no Google, quanto volta em MRR, que é a receita recorrente, né? Mas no começo não era assim. Ah, vou fazer uma rodada aqui, levantar 500 mil reais para abrir um negócio. Pô, 500 mil reais eu tiro dos meus investimentos e boto no risco aqui, né? Legal. Você trouxe um ponto que eu sempre comento com todo mundo. Eu achei bizarro, assim. Você falou esses 3 pilares ao longo da sua fala e agora você confirmou ele com a sua história. Eu sempre falo pra galera que o tripé do sucesso profissional, tanto, cara, você dentro de uma empresa, quanto você empreendendo, é conhecimento, networking e grana. Por quê? Porque eu tentei fazer isso lá atrás, na faculdade. Eu comprei a filosofia do empreendedor novo, consumi pra caramba o Flávio Augusto e tal, foi ele que virou minha cabeça e eu falei, não, eu preciso empreender, preciso fazer acontecer e vambora. E aí eu fiz isso, peguei 10 mil de investimento com um amigo, né? 10 mil pra mim era muito naquela época, vivendo na faculdade, com o dinheiro da faculdade. Pô, 10 mil na faculdade é dinheiro pra caceta, velho. Exato, e aí contratei estagiários, pagando 500 reais pra cada um e vamos fazer acontecer, né? Nunca liderou pessoas, nunca viu 10 mil reais na vida. Entendeu? E era negócio do que era o negócio? Era de educação. Eu tinha um Nunca canal no ensinou YouTube, nada pra ninguém. entendeu? E vamos fazer. E aí, qual que foi o grande lance que eu percebi? Cara, eu não tinha conhecimento suficiente sobre negócios, então eu não sabia o que fazer em relação a negócio, eu não sabia vender, não sabia precificar, não sabia fazer nada disso, não sabia o que era um business plan. É igual você falou, tive que ler, primeiro dia de empresa, né? Larguei um emprego, primeiro dia de empresa, o que eu tenho que fazer? Deixa eu ler o Lean Startup aqui, que eu não sei o que tem que fazer. Então, conhecimento não tinha. Grana, não tinha grana, né? Tava com os 10 mil do brother e eu não tinha grana pra viver. Eu acho que a grana aqui, ela não é só de botar no negócio. Não, desesperador, né, cara? Você não quer diminuir sua qualidade de vida, seu custo de vida, porque vai te fazer questionar. Sim. E o terceiro, networking. Cara, eu não consigo vender pra uma pessoa porque eu não conheço ninguém, no meio da pandemia, né, tem isso. Eu não consigo, talvez, pegar uma pessoa pra ser o early stage ali, porque eu também não conheço ninguém, eu tô dentro da faculdade, todo mundo que é meu amigo não é meu público, então, se você não tem... E aí, por que eu falo isso? Esse tripé é tão importante que se você quer... Ah, mas Rômulo, eu não quero ser empreendedor, eu quero viver só a minha carreira. Tá bom, mas vamos supor que você quer mudar de carreira. Se você tem grana guardada, você vai poder sair do trabalho que você está odiando e ficar esperando. Se você tem network, você pode ter certeza que você vai arrumar em 30 dias. Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei muito boa. Se o seu networking é bom, em 30 dias você arruma um novo emprego. Se você não arrumou em 30 dias, seu network não está tão bom quanto você imagina. Eu acho que é um bom alerta. Assim, quando alguém... Eu tenho um amigo que ele tava numa empresa dessas startups que teve um layoff, né? O cara tava super bem lá, tá? A gente vinha trocando bastante figurinha. E o cara me falou, velho, eu vou sair daqui a um mês, né? E... Pô, totalmente inesperado, tal. Eu não tenho muita reserva de grana, tal. Pô, te ligando, você é a primeira pessoa que eu tô contando, porque você conhece muita gente. Eu falei, cara, você pode ficar tranquilo. Será sexta-feira à noite, você pode ficar tranquilo. Segunda-feira você vai ter 3 entrevistas. Caralho. Cara, não, o cara arrumou um emprego até o final da semana seguinte. Ele já tinha data pra começar no outro lugar antes de dar mais um mês. Porque assim, cara, nível de relacionamento que eu tinha com ele, né? Cara, eu parei naquela noite, era uma sexta-feira à noite. Mandei mensagem pra umas 20 pessoas falando do cara, né? Eu tô já conectando o cara e ele assim, cara, não sei o que tá acontecendo aqui, velho. Os caras estão me mandando mensagem sexta-feira à noite. Falou, bicho, você me pediu ajuda? Vambora, né? Você não pediu ajuda? Eu tô aqui pra ajudar. Então, eu acho que é isso, assim. Mas tem um ponto que eu tô aprendendo agora como empreendedor, que é o seguinte, cara, você nunca vai saber tudo. E eu já conversava muito com empreendedores, eu via muito dos de sucesso, essa humildade. Os caras mais bem-sucedidos são os humildes de chegar com... Cara, eu não entendo nada sobre... Você escuta o cara falar, eu não sei nada sobre isso. Aí você vai ver na empresa do cara, eu não entendo nada de marketing digital. Aí você chega na empresa do cara, você fala... Você não entende nada, fudeu, né? Como assim? E quem tá no mundo corporativo acha que sabe tudo. Né? Porque fica na bolinha, né? Não, e cara, porque vai, lê a teoria e fala, o marketing faz... E reclama, mete o pau no marketing, né? Eu sou desses que mete o pau no marketing pra fazer o meu. Qual que é o ponto? A humildade de, cara, assim, eu não sei, eu vou estudar pra caramba para conseguir ter repertório para conversar com outras pessoas que vão me explicar mais sobre e contratar pessoas que vão conseguir fazer esse negócio para mim. Por quê? Se você não tem a humildade de ir lá estudar e aprender um negócio novo, você vai ser enganado por qualquer trouxa que vai te falar, contrata essa consultoria aqui achando que vai dar certo.
né? Muita gente hoje me pede, Pagotto, você pode aqui vir dar uma consultoria para mim? Eu falo, cara, vou te dizer a verdade que eu não deveria. Você me contratar como uma consultoria pro seu negócio não vai resolver seu negócio. Vai ter um monte de cara que vai te fazer proposta falando que vai resolver, mas não vai. Você precisa estudar, você precisa se dedicar todos os dias. Entra na comunidade, é barato. Você vai aprender, só que vai dar trabalho, vai dar esforço. As pessoas não querem esforço. Não quer. Não tem sucesso É a fórmula sem esforço. mágica, né? Não existe sucesso sem esforço. Sobre o networking, né? Na semana passada a gente estava falando com o Kleber, que é aquele que eu tinha falado para você lá da comunidade. Ele falou uma frase que me marcou muito. Networking, você só alimenta quando você não precisa. É isso aí. Se você deixar para alimentar o networking só quando você precisar, não vai rolar, entendeu? Então, fala um pouco pra galera a importância e como que você construiu essa rede de relacionamento. Porque, beleza, você conseguiu um monte de entrevista pra esse cara que era seu amigo. E eu imagino que era uma pessoa boa, porque você não indicaria também se fosse uma pessoa, né, que tivesse um histórico ruim. Com certeza, ela tinha um histórico legal. Mas me fala como que foi construída essa rede de relacionamento, porque tem muita gente que só deixa pra fazer depois que, né, já tá no final. E antes de você responder, eu ainda vou dar um pingozinho, que é, você vai comentar provavelmente, ouvindo um podcast seu já da moedinha no cofre, né? Mas eu tenho uma dúvida que é o seguinte: o quanto que você também gastar tempo com pessoas que podem não darem nada, porque você não sabe, né? Eu acho que é isso, o investimento é isso, é uma aposta. Você vai talvez dar bom. O quanto que aquilo não tá te tirando dinheiro de outra coisa que você poderia estar fazendo. Essa é a minha dificuldade em fazer network. Eu fico, meu Deus, eu tô gastando tempo com essa pessoa, isso não vai dar em nada. E às vezes a pessoa dá, ou não também. E aí? Cara, essa é a realidade. Muitas não vão dar certo. A grande maioria não vai te dar resultado. Mas vai ter uma ou outra que vão compensar, cara, todo o investimento que você fez, cara. Esse é o ponto, assim. Pessoal, cara, sabe a coisa mais bizarra as mensagens mais bizarras que eu recebo é caras que me mandam mensagem: Ô, Pagotto, como é que eu faço pra virar mentor lá do G4 Educação? Falou, bicho, se os caras tivessem assim, os caras tinham uma página no site lá, vire mentor aqui. Cara, não tem isso, cara. E uma vez o pessoal me contou, o Lucas talvez deve até ter participado dessas discussões. Mas, cara, pessoas que estão lá no G4 que eu me relacionei ao longo da vida, e, cara, nunca por nenhum interesse. O Thiago Mendonça, que é o diretor lá de Customer Success, ele foi sócio de um amigo meu em outra empresa. Já tinha conversado com um cara de outros carnavais. Esse amigo meu que tem empresa, sempre ajudei o cara muito na empresa dele. Nada em troca. Então, ou seja, esse cara já ouvia falar de mim lá dentro da empresa. João Olivério, quando ele foi Country Manager do Zendesk, o Zendesk era o maior cliente do produto que eu representava, que era a Gudeira. Cara, um belo dia eu liguei pro João. Ô, João, você é da Zendesk, tá? Vamos se conectar. Cara, comecei a colocar o João pra falar um monte de eventos. Dei palco pra ele de Zendesk. Cara, assim, ele deve ter vendido muito Zendesk, cara. Muito. E eu, cara, obviamente eu tinha interesse de usar ele como case de sucesso, a gente foi criando relacionamento, né? Quem conhece o João sabe que, assim, não existe ligação de 5 minutos do João, né? Cara, se o João ligar aqui agora, a gente para a gravação pra eu atender ele. Áudio é o podcast. Cara, você olha... Cara, o João... Cara, assim, o tanto de pessoas que o João é conectado... É bizarro. A entrada que ele tem... É bizarro. Assim, cara... Ele vai vir aqui ainda. Cara, então, João... Assista o episódio do João. Cara, assim, cara, assim, o João é um cara, assim, que, eu venho falando com ele assim, isso faz, cara... Foram 12 anos antes do G4 me convidar pra ser mentor. Caralho. Eu vinha trocando... Cara, eu lembro que depois de um dia aleatório, eu tomei um café com ele lá, era perto da casa dos pais dele. Cara, a gente vinha alimentando essas trocas. Troca aqui, troca... E assim, em um belo dia, os caras estão lá no G4, precisamos de um mentor novo. Tem esse nome aqui, o que vocês acham? Porra, 4 pessoas falando bem de mim numa sala. Mudou sua vida. Não teve nem processo, eu acho que não teve, né? Processo seletivo, se teve, eu passei. Mas, cara, é isso, assim, o networking, cara, você tem que primeiro saber pra onde você quer ir, onde você quer construir o seu networking, né? Por exemplo, no meu momento agora, eu quero construir networking com os maiores líderes de vendas B2B do Brasil. E eu vou me conectando com esses caras. Marco um café, marco um almoço, visito a empresa, dou uma palestra de graça, vou não sei o quê. Eu vou fomentando esse grupo de relacionamento, né? Hoje, eu brinco que eu sou secretário desses caras. A gente tem um grupo de relacionamento que são 35 VPs, número 1 de vendas, de empresas brasileiras de tecnologia que faturam mais de 100 milhões de reais. Quanto que esses caras pagam para estar nesse grupo? R$0. Eu sou o secretário dos caras de graça. De graça? Cara, eu trabalho muito para esse grupo. Quando eu vou ter resultado? Eu não sei. Vocês têm alguma dúvida que algum dia eu vou colher frutos disso aí? Nenhuma. Cara, então assim, é isso. Então você tem que saber com quem você quer se relacionar. Você tem que ceder o seu tempo, você tem que dar atenção, você tem que ajudar. Mas um exercício que é muito, muito simples e fácil, que ajuda, quem quer construir networking pode começar a fazer isso todos os dias. Toda vez que eu conheço uma pessoa nova e me conta do seu negócio, do seu emprego, cara, o que eu tento fazer o mais rápido possível é retribuir com alguma coisa. Por exemplo, outro dia eu tinha um cliente, né?
Esse cliente, por coincidência, me convidou pra assistir um jogo lá no Allianz Parque, no camarote dele. Cheguei lá e tal, falei, pô, caramba, o cara, mega convite, né? Cheguei lá, o cara começou a me contar da empresa dele bombando, crescendo. Falei, cara, pô, Pagou, tô com uma baita dificuldade aqui de encontrar vendedor. Me fala qual que é o perfil de vendedor que você quer contratar. Ah, não, quero um vendedor assim, que consiga trabalhar com esse tipo de projeto, tal. Beleza. Cara, não deu meia-noite, já tinha um vendedor mandando mensagem pra ele. Já tinha mandado um WhatsApp, ó, pode ligar pra esse cara aqui, tá aqui o perfil do LinkedIn, esse é o contato. O cara falou que anima bater um papo com você. Caralho, esse é o insight do podcast. Assim, cara, Porra, foi foda se isso. você quer... Cara, e assim, quanto que me custou? Nada, mas tá na minha cabeça, tá fresco. Cara, deixa eu ajudar o cara. Pô, beleza. Botei minha moedinha lá, bicho. O dia que precisar. Ô, fulano, cara, você acha que você consegue? Claro. Velho, assim, a Pipe Lovers tem mais de 400 horas de aula gravada com os maiores experts de vendas B2B do mercado brasileiro. Sabe quantos reais eu gastei pra esses caras estarem ali? R$5. Pra falar que eu não gastei nada. R$5 foi pelo seguinte. A palestra do Alfredo. Como foi que eu convidei o Alfredo pra vir dar uma aula pra mim? Tá fazendo uma live. Eu fico lá assistindo as lives do Alfredo. Já até entendi. Tentando aprender como que ele faz. Aí tem aquele negócio do Instagram que você pode pagar o selinho, né? Nem nunca tinha visto essa porra. Falei, o Alfredo deve ganhar um dinheiro com isso aqui, né? Aí fui lá, mandei. Tinha várias opções. O mais barato era de R$5. Eu falei, sou mão de vaca, né? Aí mandei o de 5, aí peguei. Dei um print e mandei pra ele. Falei, cara, você deve estar ganhando uma grana de 5 em 5, né? Ele, porra, irmão, não sei o quê. Aquele jeito dele, né? Aí eu falei, porra, como tá aí na Pipe Lovers e tal? Eu falei, não, cara, você tem que dar uma aula. Não, quando você quiser, combina aqui com a minha secretária. Eu falei, pronto. Aí ele começou a falar, pô, essa aqui é a palestra mais barata que eu já vendi na minha vida. Custou R$5. Muito foda. Então, assim, cara, é isso, cara. Você vai construindo as coisas, cara. Você vai construindo, às vezes tem gente que chama, vem aqui fazer um negócio de graça. Aí eu falo, porra, de graça nem a pau. Cara, assim, cara, o que você pode colher lá na frente? Tem horas que você tem que saber dar a saída estratégica. Ah, não dá, não deu. Direto, cara. Assim, hoje eu sofro muito disso. Porque, cara, eu vivo essencialmente de fomentar o networking. Cara, às vezes vem, assim, cara, um SDR com pouca experiência que me manda mensagem falando que quer fazer uma mentoria comigo porque tem uma ideia de... É difícil, né? Eu tenho muita dificuldade de falar não pra isso. Por quê? Porque eu já colhi tanto sim, cara. Eu já colhi tanta coisa boa disso. Que o negócio funciona. Que funciona, cara. Às vezes você fala com esse cara dá uma volta, vai trabalhar numa empresa gigante e, pô, pinga um negócio milionário na minha mão. Então, eu tenho muita dificuldade. Eu tento atender o máximo possível de pessoas. Eu tenho uma estratégia boa também pra quem quiser dar a volta. Alguém tá querendo falar com você não tá com muita... Cara, essas próximas 2 semanas eu tô muito ferrado. Se alguém depois precisa jogar isso contra mim, vai ser sacanagem. Cara, eu tô muito ferrado essas próximas 2 semanas. Vamos marcar uma data pra daqui 2. Me manda uma sugestão de data. Eu nunca sugiro a data. Aí a pessoa que não tá tão engajada, que só assim, vou falar com o Pagoto. Aí o cara esquece, aí, cara, uns 50% desiste. Fala, vamos falar daqui umas 2 semanas, me fala uma data daqui 2 semanas. Aí marco pra daqui 2 semanas, que normalmente eu tenho agenda. Aí às vezes acontece, né? Então, mas, cara, eu sempre tento atender todo mundo. Eu falo, cara, me escreve, manda mensagem. Tá difícil o WhatsApp agora, cara. Eu tô com uma fila grande. Mas é isso, cara. Você tem que tentar falar com todo mundo. Todo mundo... Ninguém é bom demais que não tem nada pra aprender. E ninguém é tão ruim que não tem nada pra ensinar. Legal. Você tem que ter essa humildade. Então, acho que eu quero agradecer, porque foi um papo maravilhoso. A gente conseguiu tirar muito insight. Eu, pelo menos, acho que esse finalzinho, então, desse do network foi pra botar a cerejinha, né? Foi aquela coisa que a galera vai conseguir sair daqui com muita coisa boa. E, principalmente, cara, agradecer pela humildade também no discurso, sabe? Eu falei isso com o Matoso, eu ouvi vários podcasts seus e eu gostei bastante do quanto você traz o sentido de, cara, eu peguei o meu privilégio e fui correr atrás. Você usou essa frase num podcast que eu vi que eu achei marcante e achei muito boa, então eu queria te parabenizar por isso também, porque muita gente quer ficar provando o quão difícil foi a vida pra parecer que é igual difícil com os outros 90% do Brasil, que é todo fudido. E não é sobre isso. É sobre, cara, eu tive e fui correr. A minha vida foi muito mais fácil do que 99% do Brasil. Beleza, o que eu vou fazer? Vou ficar sentado esperando, corre aí, galera. Não, pô, vou correr também. Cara, eu fico realmente... A grande maioria dos profissionais não faz o seu melhor. Faz o que é o mínimo necessário. Que é o suficientemente requerido. E aí, cara, quem faz o mínimo necessário nunca vai atingir o seu máximo potencial. Se você não se dedicar, você não vai chegar no limite, cara. Você tem que sempre ir além. E a maioria das pessoas, não, eu quero fazer isso, eu quero estar de boa. Não, fica de boa. Com um salário de boa, com um emprego de boa, com um cargo de boa, com uma conta bancária de boa, com uma casa de boa. Você vai ficar tudo de boa. Agora, se você quer crescer, evoluir rápido, com intensidade, você precisa se dedicar. Total. Queria estender o agradecimento. Muito obrigado. E a questão do networking, né? Sorte a minha de ter investido no networking com o Pagoto lá atrás.
Não esperava que a gente ia estar aqui numa mesa de podcast, mas lá atrás eu sabia que tinha um cara muito talentoso, um cara muito dedicado, que venceu várias batalhas aí durante a carreira, e é um prazer ter conversado contigo. Queria só que tu complementasse, falasse onde a galera consegue te seguir nas redes sociais, né? Então, um cara muito forte no LinkedIn, no Instagram também, e divulga também a Pipe Lovers. Acho que é uma iniciativa super bacana. Eu me conectei com uma pessoa lá dentro do G4, ele falou, cara, o Pagoto e a Pipe Lovers mudaram a minha vida, e eu tô dentro da área de vendas, dentro do G4, graças à conexão que a gente teve ali e essa plataforma de vendas B2B. Legal, cara. Primeiro, cara, fico muito feliz, fico, cara, muito impressionado com também o que vocês estão construindo. A minha frase favorita é, cara, o sucesso, entre parênteses, em vendas, mas pode ser em qualquer coisa, é resultado da nossa evolução diária e depende da nossa dedicação. Não tem bala de prata, não acredita em guru de vendas na internet. Inclusive, a maioria dos... Eu ando estudando muito o Instagram, a grande maioria dos seguidores da galera no Instagram é tudo comprado, né? Então, pessoal, assim, você precisa se dedicar. A Pipe Lover surgiu com isso. A gente é a maior comunidade de educação para vendas B2B aqui no Brasil. A gente tem solução para pessoa física que quer evoluir e aprender, como o Catunda, que morava lá em Manaus, trabalhava numa loja de moto, hoje é SDR lá no G4 Educação. Assim como a gente atende empresas que têm equipes de vendas B2B e a gente é definitivamente a melhor e mais barata solução para capacitação recorrente de times de vendas. Fica o convite aí para o pessoal seguir a gente. Me sigam no Instagram, @gupagoto. Estou tentando ficar famoso com seguidores reais lá. E também no LinkedIn. No LinkedIn já sou um pouquinho mais conhecido lá. Virei top voice de social selling. Fiquei feliz, ganhei um selinho Chique. lá. Não paga nada, mas é bacana ter um selinho. E é isso, pessoal. Pô, sempre aberto. Me inscrevam. Se vocês assistiram aqui o podcast, me manda mensagem lá depois. Eu adoro receber mensagem de galera que assistiu o podcast. Pô, vi isso, achei legal e tal. É muito bacana. Normalmente eu consigo prospectar vocês depois. E peçam um cupom de desconto. Normalmente quando eu faço os podcasts assim, a galera, você falou do cupom de desconto, eu quero o cupom. Então me pede o cupom lá que eu dou um cupom pra vocês. Muito bom. Parabéns, senhores. Muito legal o que vocês estão fazendo. Isso é só o começo.